A gente tem um hábito, quando a gente se torna líder, de achar que a gente precisa colocar uma pessoa igual a gente na nossa cadeira. E não é. Você tem que contratar pessoas, inclusive, muito melhores que você, que vai te complementar em algum perfil que você não tem. Quanto mais cedo você percebe isso, melhor. Mais cedo você vai crescer, mais cedo você vai entregar resultados consistentes. Eu não aprendi isso tão cedo. Ninguém é preparado para ser líder. Mas se você percebe essas coisas o quanto antes, melhor você fica, melhor você cresce. Você já pensou que o maior erro de carreira não é escolher o cargo errado, mas ficar tempo demais na cadeira certa? Esse episódio é sobre sucessão. E talvez por isso ele comece muito antes da carreira da Carol de fato começar. Quando ela era criança e ajudava o pai dela, que trabalhava com remuneração, a conferir os cargos e salários das pessoas, lá sentada na mesa de casa, com uma régua e um marca-texto na mão. E ele chegava em casa, eu ali com 11, 12 anos, chegava com muitos blocos de papel e ele falava, minha filha, eu preciso da sua ajuda. E aí ele me dava um bloco de papel e falava assim, todo mundo que aparecer com cargo motorista, você vai grifar. E me dava uma reguinha e um lapisinho. Eu ficava perguntando, mas por quê? Ele falou, porque todo cargo tem um salário. E eu falava com ele, pai, tem motorista que tá com salário diferente. Ele falou, existem salários diferentes dentro da mesma categoria, dentro do mesmo cargo. E ele, quando trazia pesquisa salarial e estava montando tabela, ele sentava comigo e me explicava minimamente ali por que tinha que existir uma tabela salarial. E eu achava aquilo fascinante, né? Fascinante. Ali, sem perceber, ela aprendeu que nenhuma função existe sem que alguém esteja preparado para assumi-la depois, mesmo que ela nunca se sentasse na cadeira que o pai dela ocupava na época. A lição valiosa era que o cerne do que é de fato sucessão significa passar para frente o que você sabe e ajudar outra pessoa a afiar o machado dela. Anos depois, essa lógica volta no centro da conversa. Crescer não é só sobre aprender mais e assumir mais responsabilidade, é preparar alguém para ocupar o seu lugar. E quando isso não acontece, o risco não é nem perder o cargo, tá? É limitar o seu próprio crescimento. Eu aprendi tarde que eu não precisava fazer o que eu estava fazendo como antes. O grande desafio da primeira liderança é você se deslocar da execução 100%. Porque você está ali habituado a fazer, você quer fazer e a gente tem aquela coisa de tem que fazer do jeito que eu acredito. Não é. Tem que fazer do jeito que a pessoa consegue, porque ela está fazendo o melhor dela e vai ser um resultado ok, ótimo, maravilhoso, não tem problema. O delegar, e eu falo que não é delargar, né, de jeito nenhum, tem muita gente que confunde, mas o dar a orientação, deixar a pessoa executar do jeito dela, confiar e checar é o papel do líder. É só isso. E é muito. A entrevista ela passa por liderança, escolhas difíceis, maternidade, coisas que ela aprendeu tarde e o peso real de entender de fato o negócio. Tudo costurado pela história da Carol, que hoje, além de executiva, produz conteúdo no Instagram para ajudar as pessoas a crescerem no mundo corporativo. Quer saber como tudo acontece por trás das câmeras do Quinto Dia Útil? Você pode viver essa experiência aqui na Casa da Carreira. Você pode acompanhar um dia inteiro de gravações, passar um dia bem gostoso com o nosso time e também fazer perguntas para os entrevistados, aparecer na gravação, almoçar com a gente. Esse é o QDU Experience. Quer saber mais? Clica no link da descrição. Carolina Andrade, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil Podcast. Muito obrigada, é um prazer. Que legal. Carolina, a gente já fica no impulso Tá de chamar bravo. de Carol, né? É Carol. É Carol. Tá, Eu falo que é nome dado, nunca usado, Carolina. É sempre Carol. Você tá aqui em Indaiatuba há quantos meses? Meses, vai fazer 2 meses. 2 meses? 2 meses. E essa mudança pra cá? Como é que Bom, foi? veio como uma super oportunidade, também um presente, né? Uhum. A empresa que eu trabalho, a sede é em São Paulo, Como é o nome? Rumo Logística. Logística. Que está chegando Dos aqui na trens. cidade, dos trens, logística ferroviária, a maior do Brasil. E a sede é São Paulo e durante 2 anos eu fiquei indo e vindo toda semana. Era um modelo híbrido, então dava para a gente gerenciar de uma forma ok, positiva. Mas, passado 2 anos, a gente voltou para um 100% presencial, toda a liderança, e aí a gente teve que negociar a nossa vinda. Você tá aqui no GH Corporate? Aqui No GH. Ah, legal. A gente inaugura dia 2 de fevereiro. Legal. legal. Que andar ali? É no 2º, 3º e 8º, são 3 andares. 3 andares. Do meio também, aí tem a de água, de Tem a saneamento. Egeia. A Egeia. A Isso. Acho que Egeia. são 2 andares a São Egeia. 2 andares, Isso aí. isso. São vocês e eles, basicamente. Por enquanto, sim, né? Ah, legal. E já é muita gente, né? Eles têm em torno de 400 pessoas no prédio já, então a gente tem uma parceria, uma proximidade bem forte para a gente conseguir fazer uma sindicância bem feita também do prédio. Tem Entendi. refeitório, então, legal. estacionamento. Vai ter que resistir à tentação da loja de imóveis lá também, Pois né? é, Porque o Emerson, que toda vez que vai atrás- lá, ele fica
Não, é linda aquela Tentado. loja, o cheiro dela. É né, maravilhosa. E eles fazem evento lá, sabia? Sabe, Eles têm uma sala isso. de reunião. Cara? A sala de eventos, você desce a área de entrada, onde tem a entrada dos carros, é uma Isso. baita auditório de reunião. Eu Sim. fico curioso. Vou pra lá há muito tempo. A gente tem um grupo de empresários, a gente se encontra uma vez por mês lá, sei lá, faz uns 3 anos que eu vou pra lá. E a gente usa uma sala de reunião ao lado do restaurante ali, né? Aí, recente agora, esse ano, eu tava descendo e falei, caraca, tem um auditório aqui pra fazer. Eu não sabia disso não. E é grande pra caramba. E usam. A galera decora pra caramba. Usa, eu já reservei para fevereiro fazer com o meu time. Já, Poxa, já que vamos legal. usar a estrutura. Legal. E qual que é a tua missão na Rumo hoje? A minha missão hoje é atrair os melhores talentos que a gente puder na região. Uhum. Preparar um mapa sucessório bem robusto para as Opa, próximas isso aí, vamos falar lideranças, para os próximos níveis de liderança. Cultura organizacional, que está sempre em evolução, mas agora com a velocidade de todas as mudanças que a gente vive, tem que acompanhar toda essa mudança. Uhum. Está muito próxima da estratégia, então como que a gente desdobra toda a estratégia para todos os 9 mil funcionários, né? Numa dispersão geográfica gigantesca, que corta o Brasil inteiro. Além disso, diversidade, Uhum. engajamento, como que a gente mantém os times engajados com tudo que está acontecendo no mundo, com todas as mudanças que a gente consegue acompanhar, mas talvez não engajar todo mundo ao mesmo tempo. E agora eu recebi uma área de futuro do trabalho. Então, quais são as competências que a gente vai precisar para daqui 3, 5 anos? O líder que a gente prepara hoje para uma posição que está pronto para daqui 2 anos, talvez daqui 2 anos ele precise de outras competências que a gente não esteja enxergando agora. Então, é uma área nova que eu vou estudar muito, parceria total com a área de tecnologia corporativa. Então, um desafio novo para minha carreira, que foi um presente também. Nossa. Que legal. Eu quero falar um pouco de cada Muitos uma delas, desafios, assim. né? Remuneração tá nesse pacote aqui, né? Não, remuneração não fica comigo na Rumo. Apesar de eu já ter sido gerente de remuneração, é uma área que eu sempre gostei. Estou muito próxima desde o início da minha carreira, Quase da vida, não é mesmo? quase da Que a gente vida. vai, soltei agora o primeiro spoiler, mas a gente vai Exatamente, chegar porque nessa faz parte parte da quase que da minha construção de vida mesmo, né? Desde a infância. Hoje não, hoje eu não estou com remuneração. Ah, legal. Ó, você veio acompanhada de uma galera, uma família linda. O Bruno tá aqui, a Laura, o Miguel e a Helena. Sejam muito bem-vindos. Agora, oficialmente, a gente fica conversando aqui antes do negócio acontecer, mas agora tá valendo a gravação. Mas não é pra mudar, não. Pode continuar brincando e pulando aí. Como eu disse, se quiser falar alguma coisa pra mamãe, pode usar o microfone. Fica à vontade, tá bom? Vocês acham legal que a mamãe trabalha com uma empresa de trem? Sim. Sim? Vocês já andaram de trem? Não. É mesmo? Então já Fica arrumei mais aí, uma. ó. Fica a aí dica. a dica, hein? Passa aqui do lado, inclusive, né? A mamãe trabalha no escritório que no fundo, mas não pode ir por lá, tem que ir pra uma estação, provavelmente. Não isso vai aí. querer fazer isso. Não Mas aqui façam em Betuba, acho que na cidade inteira você escuta o trem, né? O apito do trem, nossa, na cidade inteira dá pra ouvir. É. Mas então fica a dica aí, viu, mamãe? Passeio Eles de vão, trem. eles Mas vão dá pra fazer conhecer. isso? Porque o negócio ele não é... Ah, dá pra fazer? Dá. Se não desse, agora ia ter que dar, né? Porque as crianças vão chegar em casa. Não, a gente tem uma ação de Natal muito grande no Brasil inteiro, que chama Rumo ao Natal, e a gente inscreve as famílias embarcam e a gente faz o trem do Natal junto com as famílias no trem de passageiro. Que legal. Tem um trem de passageiro? Tem. E ele vai... e qual vai Neste ser? momento. Ah, tá. Só nesse na momento. ação só do Natal, Uhum. Passa aqui em Campinas, Itu, Rio Claro, a gente faz o Brasil inteiro. Que Curitiba, legal. Santos. Porque esse trem, eu sou de Salto, então eu sempre Aham. também convivi com... E esse caminho que ele faz, eu falei isso brincando no negócio, mas agora eles não vão ouvir, mas tinha muita gente que descia pra praia fazendo de coisa trem. de trem, Sempre mas tive não um é pensamento intrusivo, legalizado. É descer pra praia, Tá vendo? embarcando nele assim. Mais e ficando... gente já pensou Que é uma isso. parada que acontece perigoso ainda. Não, Eu acho que vocês devem não ter uma pode, porrada proibido. de coisa, Sim, proibidíssimo, sim, né? temos muitas campanhas contra esse tipo de ação, não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum, eles ficam saltando, tem uns caras que fazem tipo um surf. Surf em cima do trem. Que Cara, é um doideira, negócio né? muito estranho. né? Perigosíssimo, não pode. Nossa, Muito a gente tem muita ação que combate esse tipo de atividade. No jeito Muito nenhum. Então que fique só no seu pensamento intrusivo, assim Isso como aí. só ficou Não no queira meu. pegar uma carona e os Só no meninos já sonho. sabem, faz o trem da família no final do ano e tá Rumo ao bom. Natal. Rumo ao Natal. Que legal. Vamos começar, Carol, falando um pouquinho desse guarda-chuva. Eu fiquei curioso em alguns.
Mas atração e sucessão. Sucessão, eu vejo, na grande maioria, muita gente já passou pra gente conversando sobre isso, é um tema um pouco esquecido. Como é que você traz esse tema pra mesa? Qual é o nível de seriedade que todos encaram? Como é que você avalia o nível de engajamento que tem que ter da companhia pra pensar nisso aqui? Porque não pode ser uma coisa do RH, isso aqui tem que ser uma coisa orgânica, assim, né? É esquecido ou que só surge no momento de um falecimento, ciclo de avaliação. ou do momento que fala assim, pô, vou me Exatamente. aposentar aí agora. Sempre um caos, né? Dá a impressão que é assim, vamos resolver logo, mas não é um assunto para se resolver nesse contexto de caos. Ele não é rápido, né? Não Ele é é construído. Então, de fato, a gente tem algumas pessoas que a gente acompanha a carreira. E o setor ferroviário é um setor que ele é muito herdado, ele é um setor muito específico. A gente não tem um monte de gente que trabalha em ferrovia no Brasil. Nós estamos falando de 3 empresas ferroviárias, né? Então, a gente precisa construir todo um desenvolvimento robusto dentro da empresa para que daqui a pouco a gente tenha pessoas preparadas para as posições de liderança que não surgem com tanto volume como a gente imagina. As pessoas, elas passam muito tempo na empresa. Mas quando surge, é um perfil muito específico. Então, a gente tem que ter um acompanhamento realmente muito longo prazo com essas pessoas, médio e curto também. O que a gente vem vendo agora no mercado é que as cadeiras estão com um turnover muito mais rápido do que antes, então o desenvolvimento precisa ser mais acelerado. A gente não tem mais aquela construção de PDI antiga, né, com 5 anos, 7 anos, a pessoa está pronta. Hoje é 2, 1, a gente fala de 1 ano e meio, 3 no máximo. E não é fácil mesmo, né? Então, a gente tem um pool de pessoas que a gente trabalha com mais proximidade. Eu também sou responsável pelo desenvolvimento do C-Level, então todos os VPs, o CEO, eu também preciso pensar quem vai compor essas cadeiras em algum momento ou quando tiver uma necessidade. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, de construção, de conhecimento do perfil. Tem que ter aderência com cultura, não adianta ser só um perfil técnico super bom, né, que tem uma bagagem boa de mercado, não é sobre isso. É sobre também entender como o negócio funciona, como o grupo funciona. A gente está dentro de um grupo muito grande, muito consolidado, e a gente faz também um trabalho de mapa de sucessão dentro do grupo. Então, como a pessoa já conhece como que o grupo funciona, qual que é a cultura, qual que é a estratégia de longo prazo, como que a gente se posiciona no mercado, a gente utiliza muito os executivos para cobrir as posições dentro do grupo. Isso é muito interessante também, né? Isso te dá uma perspectiva de carreira muito mais ampla do que numa empresa que talvez seja sozinha ali, né? Não esteja num grupo forte de negócio. Mas não é fácil. Trabalhar mapa sucessório ainda é difícil, mas é encarado com muita seriedade dentro do grupo inteiro. Eu acho que o grupo tem uma cultura de fazer isso muito bem feito. As pessoas gostam de trabalhar e são muito engajadas a trabalhar na ferrovia. Eu falo que a ferrovia é um negócio apaixonante. Eu já trabalhei em 2, então eu posso dizer isso com Qual foi a outra? A VLI. Eu trabalhei antes da Rumo, eu estava na VLI. É um negócio muito apaixonante mesmo, de netos, que o pai foi maquinista, o avô foi maquinista, então é um segmento que te capta. E a gente está falando de alimentar o mundo, né? Então, a gente transporta alimento, a gente transporta fertilizante, combustível, que são essenciais à sobrevivência de todo mundo. Então, a gente se engaja muito e se conecta muito com o negócio da empresa. Isso facilita com que a gente tenha pessoas por mais tempo na empresa. Qual é a média? Deixa eu perguntar um negócio. Qual é a média? Você tem esse número? Eu sei que, às vezes, se não tivesse, fala, cara, não... Tem a média de idade do teu público hoje, de companhia? De idade. De tempo de casa. Tempo de empresa. A gente tem um público muito grande, acima de 10 anos. E ali de 3 a 10 anos também tem um público bom. E 1 a 3 anos a gente está trabalhando como que a gente retém esses novos talentos. Deixa eu perguntar Mas sim, a gente tem gente muito antiga. Eu tenho pessoas que têm 50 anos de ferrovia. Caramba, cara. Tem mais que a minha idade. Eu vou para a ponta, eu encontro pessoas da operação com 45 anos de ferrovia. Pessoas que sabem tudo o que aconteceu na história da ferrovia. É muito interessante, é muito legal. O trem mexe com o imaginário coletivo, né? Meu filho mais velho, ele... Agora tá com 11, mas, pô, dessa idade, assim, apaixonado por trens. Aí a gente começa a descobrir umas coisas na internet. Tem uns canais na internet que a galera só fica filmando trem. Tem uma musiquinha relaxante, tipo, igual tem uns que fazem na fazenda, outras coisas. Tem um de trens que os caras ficam. As rodovias americanas são gigantes, o cara tem uma malha ferroviária imensa, né? E aí, nessa toda dele gostar disso... Teve um vídeo que um rapaz, um maquinista, fez, e ele falou, meu sonho é ser maquinista. Ele era pequeno, sei lá, tinha uns 5 anos. E esse cara respondeu a gente, e eu não sei se é da Rumo ou da VLI, alguma dessas, né? Ele falou, tem uma possibilidade, a empresa abre as portas para conhecer, não sei.
Um dia eu falei, pô, vamos ver, de repente, levar o bem para conhecer esse negócio, né? Mas é um negócio apaixonante. E como é que vocês formam esses maquinistas? Tem jovem querendo ser maquinista? Só mais uma, Fer, depois eu deixo. Tem jovem querendo? Tem. Primeiro você tem que levar o conhecimento para eles, né? Eles entenderem o que é o negócio. O nosso programa de aprendiz, portas de entrada também é comigo. A gente está fazendo uma turma só para manobra e maquinista. Então, a gente vai formar uns 30, 40 aprendizes só para trabalhar na manobra e maquinista, como manobrador e maquinista. E eles estão encantados, porque é uma oportunidade de carreira que você pega ali, capta um jovem, que às vezes entra numa empresa só para cumprir cota, você não ensina nada, ou ensina muito pouco, ele vai para o mercado de trabalho ok, segue a carreira dele ali que ele escolher. Mas quando você fala de uma área técnica muito especializada, se você já forma essas pessoas desde nova, e elas vão se apaixonar pela atividade, com certeza, porque é um negócio, de fato, que capta muitas pessoas nesse sentido, tem muita emoção envolvida. Eles ficam ali para o resto da vida. Eles fazem carreira e vão, maquinista 1, 2, 3. A gente tem uma trilha ali para os maquinistas, manobrador, ele depois se torna maquinista, né? Então, a gente pensou assim, vamos pegar essas pessoas, a gente precisa de novas gerações até que o trabalho de maquinista se transforme. Né? A gente fala que nunca vai acabar, mas ele vai se transformar. Com tecnologia, com inteligência artificial, ele vai se transformar. Então, até que a gente tenha essa transição, quem que a gente consegue captar do mercado para se tornar um maquinista, a gente entendeu que talvez o aprendiz. Eu vejo... Eu andei no monotrilho em São Paulo recente, agora no começo do ano, e não tem mais um maquinista. Ele é 100% autônomo. Eu não sei como esse controle como é que ele faz a leitura. Até porque também não é um trilho com pessoas, né? Como é tudo... São as plataformas, né? Então, eu não sei como isso funciona. Mas é interessante, é um segmento bem diferente. Atrair jovens para isso... A discussão, eu imagino que porque o setor de serviço tem uma batalha muito grande. Hoje em dia, a gente vai para um restaurante e fala, cara... a gente foi pro Pezão agora recente. Não sei se você sentiu isso também, né? Mas esse mercado, como é que você forma os garçons para esses caras trabalharem? Então, a política de incentivos, mas tudo que a gente está rodeado de coisas, internet, conexões, o cara fala, pô, vou trabalhar com programação, eu vou para essa linha. Às vezes eu não sei como, né? Atrair não deve ser fácil. Imagino que vocês devem ter uma batalha gigante, né? Sim, marca empregadora talvez tenha sido a área que a gente mais alavancou nos últimos 2 anos, né? Participação em feiras, em universidades. O nosso programa de trainee, a gente fez um programa só para a área operacional, trouxemos 12 trainees. Não é fácil também, porque trabalhar na operação ferroviária é muito complexo, é muito puxado. Né? É uma operação 24/7, ela não para de jeito nenhum. Então, como que um jovem que acaba de sair de uma faculdade, ou então está nos primeiros 2 anos de experiência, vai querer trabalhar numa operação na via, que você tem que percorrer via? Ou então, trabalhar na manutenção de locomotiva. A gente tem que formar essas pessoas, né? A gente precisa pensar nisso. Então, a formação de base é muito importante para nós. Eu tive a oportunidade de... a Suíça é uma referência de malha ferroviária, né? Porque eles têm uma malha ferroviária que cobre o território deles 100%. Você consegue atravessar o país no mesmo dia e voltar para jantar em casa ainda, porque todo o sistema com pontualidade, enfim, tudo. E só falando do transporte de passageiros, né, nesse caso. Mas eu tive a oportunidade de andar na cabine do maquinista de um trem na Suíça, e assim, o que ele foi é extremamente tecnológico, o trabalho naquela posição, e o preparo também deles, de entender todo o funcionamento do trem. Ele tinha, assim, um preparo de química, tipo assim, sabe, coisas que você nem imagina, de química, de física, de mecânica. Então, assim, qualquer problema que desse no trem, ele tem que estar apto a saber o que fazer, pelo menos saber o que fazer. Ele pode não conseguir resolver o problema pela complexidade, mas ele precisa saber minimamente, porque ele é o único atendimento, a gente chama de primeiro atendimento. E todo o trabalho também de reporte para onde você está, a velocidade que está, a comunicação entre os trens que se cruzam também é fantástico, assim, é um negócio que... Trem nunca foi uma paixão como o do bem, por exemplo, para mim, mas quando eu tive essa oportunidade, você entra e fala, meu Deus. E o plano de carreira também deles é muito estruturado, e assim, existe um plano de carreira muito sólido para os maquinistas nessa empresa, né, nessa empresa suíça, e foi interessante conhecer também porque as pessoas, elas aspiram à posição pela estabilidade, claro, pela remuneração, mas principalmente porque é cultural. Então, assim, você chegar em casa e falar que você é maquinista de um trem na Suíça, as pessoas ficam, nossa... Tá. Então, eu imagino que muito desse imaginário, transportando para a realidade do Brasil, também exista aqui, né? De você pensar...
você transportar pessoas, você fazer as viagens longas, um trem, o tamanho do trem, imagina você 135 ter condição vagões. de transportar. 135? 135. É padrão? Sempre tem esse número? Não, É o máximo que ele consegue. é o máximo que a gente consegue, sim. Então, assim, tem todo um imaginário. Mas o que eu ia falar, na verdade, era sobre o plano sucessório, mas agora que a gente tá falando de trem, eu vou fazer uma licença, aproveitar da minha licença poética aqui, né? Carol é mineira, né? Uhum. Qualquer coisa que ela trabalha é com Trem. trem, né? Exatamente. Trem tá na minha vida desde 5 anos, desde quando eu comecei a falar. Trem é... Quando não importa com que a Carol trabalha, tudo é trem. E o trem normalmente não é trem, né? A gente falou locomotiva, É tudo o vagão. Mas beleza, agora que eu já usei da minha licença poética. Sobre o plano sucessório, a gente tem muita a ideia da empresa montar um plano sucessório. Uhum. Ou a gente pensar em posições, às vezes, muito altas, em, sei lá, um C-level. No individual, a gente transferindo agora essa mesma mentalidade para o meu plano individual, que eu desenho independente da empresa que eu esteja, independente de quão organizada ela seja ou não organizada. Uhum. Isso é algo que tem que estar. Você acha que as pessoas individualmente precisam ter essa mentalidade de plano de sucessão? Com Porque certeza. eu tenho que formar quem fica para eu poder crescer. Como que a gente faz isso no individual? Porque para quem escuta a gente faz isso no RH profissionalmente, talvez já tenha muitos caminhos desenhados, né? Mas individualmente, como que a gente pode ter essa mentalidade pra gente? Eu falo que PDI é uma coisa que você tem que fazer desde estudante, né? O que você precisa aprender. Mas um CEO que eu trabalhei, ele falava uma coisa muito interessante, que às vezes a gente foca no que a gente precisa desenvolver e não fortalece as fortalezas. Que ele sempre foi de fortalecer as fortalezas, que é o que você faz muito bem, que talvez seja a sua vantagem competitiva. Melhorar um pouquinho, sim, o que você precisa desenvolver, mas não colocar foco, né? O foco seria qual que é a sua vantagem competitiva? Qual que é a sua bandeira? Você é bom em quê? É isso, vai por esse caminho. Mas, desde quando a gente é estudante, a gente tem que se preparar para crescer, para sair para o mercado de trabalho, para mudar para uma empresa melhor, para conseguir um cargo melhor. E a gente só faz isso se, de fato, a gente preparar alguém para o nosso lugar, né? Eu falo que eu tenho gerentes que respondem para mim e as conversas que eu tenho com elas são essas. Quem que você está preparando para o seu lugar para um dia eu conseguir te dar um lugar melhor, para você sentar em outra cadeira? Porque se você não faz isso, você vai ficar no seu lugar pro resto da sua vida. Porque é confortável a gente deixar a pessoa entregando resultado no lugar que ela está. Né? Então, quando você começa a perceber que não é só sobre você aprender mais, mas você também dar espaço, desenvolver e tentar abraçar coisas novas, né? Ter a ousadia de aprender coisas novas, você começa a entender que isso é uma coisa que tem que fazer parte da sua construção de PDI. Né? Eu preciso entender quem aqui... E aí tem um trick point que eu sempre falo. A pessoa não precisa ser uma mini você. Ela não tem que ter as mesmas competências que você tem. Inclusive, você tem que ter pessoas que se complementam em termos de perfil na sua equipe. Né? Se você tiver só Carolinas no seu time, não vai ser uma entrega boa, vai ser uma entrega falha. Então, a gente tem um hábito, né, quando a gente se torna líder, de achar que a gente precisa colocar uma pessoa igual a gente na nossa cadeira. E não é. Você tem que contratar pessoas, inclusive, muito melhores que você, que vai te complementar em algum perfil que você não tem, ou porque você nem quer desenvolver, porque não é a sua mesmo, você está focado ali na sua vantagem competitiva. Mas as pessoas pensam que não. Acho que até elas entenderem isso, e quanto mais cedo você percebe isso, melhor. Mais cedo você vai crescer, mais cedo você vai entregar resultados consistentes. Quem que dali do seu time consegue, talvez, fazer um trabalho melhor que você na sua posição. Não necessariamente igual, não necessariamente com o mesmo perfil. Então, eu falo que quando a gente aprende isso mais cedo, melhor, né? Eu não aprendi isso tão cedo. Acho que a gente não é preparado para ser líder, ninguém é preparado para ser líder. Mas se você percebe essas coisas o quanto antes, melhor você fica, melhor você cresce. Então... Quer fazer o meu trabalho, Felipe? Então vai ter que melhorar muito. Eu achei que você ia complementar. Exatamente. Mas é que eu tô brincando com ele porque aí foi bem legal. O Felipe chegando aqui, a gente falou, o desafio é esse. Ele falou assim, peraí, deixa eu ver. Qual que é o cargo acima? Esse aqui. Tá, eu quero esse aqui. Pô, maneiro, né? Assim, mas espera aí, não sei o quê, vamos começar com... Mas é legal ter essa visão de falar assim, peraí, eu quero mais. Não, mas é que primeiro ele falou pra mim assim, eu quero a sua cadeira, a minha cadeira. E ele falou assim, agora a gente vai trabalhar pra tirar o Emerson da cadeira dele, porque ele precisa sair... Tá vendo? Tem que ter um rodízio, né? Tem que ter a oportunidade. Então, isso é uma coisa de remuneração que poucas pessoas entendem. Exatamente. Não é assim, eu estou pronto, agora cadê minha cadeira? Não, tem que ter a oportunidade. E quando ela chegar, você tem que estar pronto. Né? Afiar o machado, né? Exatamente. Até porque o mercado é gigante, né? A gente olha para algumas coisas e diz, cara,
Se não for nessa companhia, em outra. E a gente prepara as pessoas justamente para elas prosperarem onde pisarem. Então... Exatamente. E ainda mais hoje com as pessoas com tantas carreiras paralelas, né? Então rede, você estar né? pronto para uma. Se você focar só em uma coisa, né? Você se limita, porque hoje em dia o crescimento de carreira não é linear mais. Não, ele né? é em rede. Exatamente. Ele não é nem zigue-zague. Teve a carreira W, carreira Y. Agora é rede. Você pode ser uma coisa aqui, de repente você... Né, estudando um pouco de futuro do trabalho, quem tem crianças na idade dos meus, 10 anos, a gente tem uma perspectiva de que eles terão até ou mais de 5 carreiras ao longo da vida deles, e carreiras completamente diferentes. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, falei, meu Deus, que loucura. Eu falei, gente, mas a gente já é assim. A gente já tem hoje, né? Então, já faz parte do nosso dia a dia. Eu não sou só executiva, eu sou professora, eu sou empreendedora. E é isso, todo mundo tem carreiras ali paralelas que te complementam no dia a dia, né? E eu acho que isso é o bacana. Se você percebe que você não precisa ser só uma coisa, que você pode ser um monte, esse principal que você construiu talvez seja muito melhor. Né? Você vai adquirindo competências ali que você jamais teria experiência se não fosse numa carreira linear, né? Então, eu falo que eu já tô mais velha de casa, assim, então eu vivi a carreira linear, depois eu vivi a carreira Y, as pessoas transitando ali. Depois eu vivia a W, ia para o comercial, voltava para o financeiro. Hoje eu vivo em rede, assim, então eu falo que ter idade ajuda bastante em vários momentos. Ter idade, me desculpa, você é indiscreto agora, mas quanta idade é essa aí que eu não tô vendo? Eu tenho 46 já. Pô, não parece pois não. Pois é. Tá andando... É porque eu tive filho velho, né? Então, quando você vê com os menininhos... os menininhos. Você vê com as criancinhas e fala, gente, olha que jovem. Não, mas imaginava mesmo. Pois é. Que legal. Mas meu dermato agradece. Lá faz o jabá agora. Faz o jabá, doutora Renata May. O Instagram. Então você engravidou dos gêmeos aos 40. Com 40 anos. E foi também uma virada na sua carreira também, né? Uma coisa muito... Foi uma super virada. Mas antes da gente entrar nesse assunto, você falou que aprendeu sobre liderança tarde. O que você aprendeu tarde e o que você mudaria nisso, assim? Eu não queria deixar quem pescou isso, assim, acho que ficou com aquela pulga atrás da orelha. O que será que a Carol aprendeu tarde? Eu aprendi tarde que eu não precisava fazer o que eu estava fazendo como antes. Eu acho que o grande desafio da primeira liderança é você se deslocar da execução 100%. Porque você está ali habituado a fazer, você quer fazer, e a gente tem aquela coisa de tem que fazer do jeito que eu acredito. Não é. Tem que fazer do jeito que a pessoa consegue, porque ela está fazendo o melhor dela e vai ser um resultado ok, ótimo, maravilhoso, não tem problema. Você dá um toque ou outro ali, ajusta, porque assim você está desenvolvendo, mas eu queria fazer muita coisa. Então, o delegar, e eu falo que não é delargar, né, de jeito nenhum, tem muita gente que confunde, mas o dar a orientação, deixar a pessoa executar do jeito dela, confiar e checar é o papel do líder. É só isso. E é muito. Né? Então, você dá o direcionamento já é mais que 50% do caminho, né? Tem líder que nem isso consegue fazer. Então, se desenvolver para isso é importante. Para onde nós vamos, né? Como que você quer que essa entrega seja feita ou como que a empresa espera essa entrega? E qual que é o prazo que eu tenho? Posso fazer com qual tipo de execução? Com qual licença poética? Então, é uma construção que você só faz quando você conhece muito bem o seu time. Eu acho que a primeira liderança, você está tão preocupado com a entrega, tão preocupado em se firmar na posição, que você, às vezes, pega para fazer uma coisa que você deveria deixar o seu time fazer. Você quer que a entrega seja excelente, mas ela vai ser excelente através dos outros também. Então, eu acho que aprender isso leva tempo. Eu gostaria de ter aprendido isso mais rápido. Então, jovens, quem estiver nos escutando, testem isso o mais rápido possível. Deixa a pessoa bater cabeça, ela vai errar. E aí também tem um traço cultural das empresas de permissão ao erro, né? Empresas que têm mais permissão a erro, que punem menos, aí é traço cultural completo. Você vai experimentar e vai conseguir se desenvolver errando. Tem empresas que não se permite esse tipo. Tem ambientes empresariais corporativos que, se você errar, você está fora. Então, qual que é o limite? Até para ser líder, você tem que entender até o limite cultural de deixar o seu time errar ou de acompanhar mais perto, porque não pode ter erro. E assim, você vai desenvolvendo sua liderança. Então, eu falo que ter passado por empresas diferentes, com culturas completamente diferentes, acabou me dando uma bagagem, um repertório, até para saber liderar times diferentes. Isso foi muito importante. Mas eu queria ter aprendido um pouquinho antes. Que legal.
esse é um caminho muito doido. Todo mundo lidera ou tem a capacidade de influenciar. Então, sabendo disso, quanto mais cedo a gente começa a pensar nessas coisas. Eu fiquei no fortalecer as fortalezas. Porque eu acho que... Eu olho pra mim agora, essa frase me faz pensar em algumas coisas. Eu já tive discussões grandes aqui dentro de casa. A Fer sabe, a gente caminha junto, por exemplo, há um bom tempo. E eu tenho um amigo também que a gente falava muito disso. Tá, mas eu sou bom nisso, beleza. A virtude tá ali. Eu sou um cara que nasceu pra chutar com o pé esquerdo e tudo mais. Vou aprender a chutar com o direito, por quê? Né? Então fortalece esse lado, mas eu acho que é uma relação de equilíbrio que eu não sei o quanto a gente consegue dizer se existe uma formulazinha básica para ela, né? Mas em alguns momentos eu acho que a gente se cansa demais, de fato, tentando fazer um negócio que não é para fazer e fala, cara, cai fora disso aí. E o cérebro, como busca o tempo todo um reconhecimento, um gostosinho ali no processo, se a gente fica forçando aquilo que é mais difícil, a gente demora a ter essa sensação prazerosa. E a gente precisa dela. Eu acho que é um erro a gente pensar que o crescimento ele é sofrimento o tempo todo. E se a gente também trabalha em fortalecer aquilo que já é uma fortaleza, você tem esse reconhecimento enquanto você pode trabalhar naquilo que você não é tão forte e que você queira... de repente não é chutar necessariamente com a perna ao contrário, mas de repente é uma habilidade de se comunicar melhor, ou sei lá, de se relacionar, ou de influenciar outras pessoas, enfim, qualquer outra habilidade. É você ter a sua recompensa naquilo que você já é forte, mas não abandonar a caminhada daquilo que você tem que melhorar também, né? Com certeza. Mas não é um ou outro, né? Eu acho que um alimenta, dá forças para que a gente também desenvolva o outro, né? Eu penso que... Desculpa, Emerson. Para mim, não tem um equilíbrio, uma receita, mas para mim funciona assim. O que é fraco em mim, né? O que eu preciso desenvolver não pode me matar. Eu não posso deixar aquilo ser tão grande que vá apagar todas as minhas fortalezas. Eu preciso me desenvolver minimamente naquilo. Então, vamos supor, eu estou numa posição de liderança, de alta liderança, eu preciso saber me comunicar bem. Para mim, isso já é uma fortaleza, tá? Eu dei um exemplo ruim. Mas eu preciso, sei lá... Eu quero saber onde você já gastou energia, que você falou, cara, não gasto mais, já deu, fui até aqui, mas continue. Comunicar bem, a gente já sabe. Sim, eu preciso, sei lá, falar mais com o meu time, ter mais momentos com eles, não deixar minha agenda me engolir. Isso eu tenho que fazer minimamente bem. Eu não posso deixar meu time ficar sem saber o que está acontecendo, mas eu também não posso microgerenciar. Eu não posso deitar de um lado ali que vá acabar com tudo, né? Então, isso eu já me equilibrei bem melhor. Porque se deixar, a gente faz só o que a gente mais gosta, quer influenciar, quer estar perto da liderança, quer falar de estratégia, quer falar de cultura. E seu time está ali, às vezes, sofrendo para entender o que está acontecendo dentro do próprio time. Então, eu acho que é um pouco disso. A sua fraqueza não pode matar a sua fortaleza, né? Então, minimamente, você tem que... Vou cuidar disso até o ponto que, não machuca demais o que, de fato, eu deveria investir. O que é que você já investiu ao longo da tua caminhada, então, que hoje você tem noção de dizer assim, cara, eu acho que ali eu não investiria tanta energia como foi, não é a minha fortaleza, e eu acho que isso também não causa um impacto tão grande na minha caminhada. Tem algo assim que você materializaria? Olha... Que não faça diferença, acho que não. Mas, por exemplo, fazer uma gestão de rotina muito metódica não é minha fortaleza. Eu não sou a pessoa mais organizada que você vai encontrar no ambiente de trabalho. Mas eu consigo me organizar para entregar o que eu preciso. Então, assim, eu tenho uma organização mínima, mas se você for falar assim para mim, Carol, como que abre sua agenda? Não vai estar lá assim, de meia hora. Sabe aquela pessoa toda metódica e que cumpre, beber água, né? Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa mais desorganizada. Eu vou mais no flow da coisa. Só que eu aprendi a me organizar minimamente porque o time precisa. Eu falo que não é nem porque eu preciso necessariamente, mas meu time precisa. Então, eu melhorei bastante, até para conseguir abraçar escopos maiores. Se você não se organiza minimamente, você não consegue fazer um monte de coisa. Mas aquela gestão de rotina falconiana, eu não sou essa pessoa. Então, eu consigo fazer uma parte ali, tem governança bonitinho, estabeleci isso tudo bonitinho, mas ser aquela pessoa falconiana, já desisti. Isso aí não vai rolar. Quem te inspirou na caminhada ou te inspira ainda, assim, pessoas que marcaram tua vida?
Nossa, muitas pessoas. Uma delas foi meu pai, né? Meu pai, ele é advindo de remuneração, ele foi gerente de Tá remuneração. brincando, tu nasceu em Não. remuneração, então. Nasci. Então Não, se ela te contar as histórias agora, sim. Eu não, você vai nasci contar. Por de isso que existe a remuneração. surpresa, entendeu? De eu não participar daquele primeiro, porque agora eu fiquei... Verdade, senão né, ficaria chato, né? Vai Não, mas escutar ó, eu duas vou dizer que a vezes. gente sempre fez, mas esse ano é até uma mudança nesse aspecto de liderança, papo agora, que você viu que eu tô olhando aqui meio de canto, assim. Pois é. E é- É que eu não te entreguei no planejamento, né? Porque ela falando planejamento podia estar aqui também assim, viu? Tá ouvindo, né? Que não precisa ser também sofrer tanto com a cobrança de você ser extremamente planejado, né? Porque eu acho que minimamente, dentro daquilo que a gente faz de criativo, a gente também precisa dar um espaço pro improviso também. Mas enfim, eu fecha acho só que pra... você trouxe um exemplo bom, Carol, de falar assim, eu não marco o horário de beber água, mas eu sei que eu tenho que beber água no dia, isso vai acontecer, sabe? É que um exemplo que eu casei com um cara extremamente, né? Que é sempre assim, né? A pessoa casa com o oposto, né? E a analogia que eu uso, que eu brinco toda vez que eu falar disso é assim: a gente vai viajar e fala assim, cadê o cortador de unha? Meu marido vai saber, ele está na mala tal, no bolso tal, na necessaire assim, no não sei o quê. Pegue e guarde no mesmo lugar, é o que ele vai falar. Eu vou falar assim, eu trouxe. Tá lá. Aí. Tipo, eu sou organizada até o momento de pensar assim, pô, vou me preparar pra viajar, vou levar um cortador de unha, porque, sei lá, pode ser... Então, assim, eu sou organizada até aí. Agora, exatamente onde, não sei o que, blá, 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 e falar também pra pessoa, guarda exatamente onde você... Tipo assim, vai lá, pode pegar, só me devolve. Isso, traz de volta. Eu sou assim. Então, assim, foi quando eu pensei... Isso é terapia, né, gente? Que é maravilhoso. Quando eu pensei em ilustrar dessa forma, me deu um conforto de saber que eu não me puni por eu ser desorganizada, porque a vida inteira o que eu disse pra mim mesma é que eu era desorganizada. E aí, quando você diz isso pra você mesma, quando você escuta isso dos outros... Você não sai desse lugar, né? Não sai desse lugar, porque, é verdade, eu sou assim mesmo. Você bate num lugar que você já tá muito acostumado a apanhar, entendeu? E aí, quando eu pensei nessa analogia, foi muito interessante, porque é uma brincadeira, é uma coisa simples, mas que desconstruiu um imaginário que eu tinha de mim mesmo, tipo, eu sou organizada. Uma crença, eu sou né? extremamente organizada, mas eu me preparo, eu não vou chegar lá sem um recurso, sem me preparar, talvez não da maneira como outra pessoa se organizaria, né? Exato. Mas fala do... Não, o quê? Não, o meu caso aqui, eu nem lembro mais do que Não, eu eu queria falar da prévia, que você falou da prévia, que você falou que a prévia é um tava... exercício, sim. porque a gente sempre fez junto ao longo dessas... Estamos iniciando essa 7ª temporada agora, então esse era algo que eu dizia. Eu falei assim, a Nath tá aqui também. Eu falei assim, eu quero que vocês façam isso a ponto da Nath também fazer isso sozinha, pra ser surpresa ao máximo. É óbvio que eu estudei todo o teu perfil, com toda a coleta que elas fizeram. Mas tem coisa que é genuína. Então eu lembro de ter lido sobre teu pai, mas é isso. Eu falei assim, pô, beleza, eu quero saber mais dessa história, porque é difícil chegar alguém que fala assim, pô, meu pai foi de remuneração, eu também era. Pô, e aí você... Então a gente consegue fazer o papo fluir pra audiência perceber que de fato é uma descoberta entre todos que estão nessa mesa aqui, né? Mas chega de delongas, conte sobre o seu pai. Como é o nome dele? Então, José Cássio. José Cássio. Já até bati um papo com ele, tá? Depois a gente fala. boa. Deixa eu anotar Eu aqui. falo que assim, eu estou num negócio que você vê a passagem de bastão de pai para filho, né? O ferroviário, o maquinista. Só que no mundo corporativo, remuneração é uma coisa tão específica que quase você não vê, né? Depois fiquei refletindo mesmo sobre Por isso. isso dos bonés. A gente quis Então... tornar essa área algo assim, pô, isso aqui existe, cara. E é muito legal, né? Não é do E bastidor. muito legal. Todo mundo ganha um salário, gente. Né? Ninguém sai de casa, a não ser as pessoas que trabalham, né? ONG, etc. E tudo bem. Não. Mas de certa existe forma, uma elas são recompensa. recompensadas. Exatamente, nem tudo é salário, né? Recompensa é importante. Tudo é recompensa. Então, meu pai, ele era gerente de remuneração de uma viação, uma empresa de viação. Né? Ônibus de viagem de turismo mesmo. E ele chegava em casa, eu ali com 11, 12 anos, por ali, ele chegava com muito papel. Aquela época era papel, né, gente? Papel, uns blocos deste tamanho, levava trabalho para casa, né? Afinal de contas, mundo corporativo. E não levava assim, né? Você Não levava não e, tinha. Pô, Não tinha. Então, eu chegava com muitos blocos de papel e ele falava, minha filha, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá, ótimo, a gente adora ajudar pai e mãe, né, nessa época. nessa época. Nessa época. Os meninos com... Nessa época adora. E aí ele me dava um bloco de papel e falava assim, todo mundo que aparecer com cargo motorista, você vai grifar. E me dava uma reguinha e um lapisinho, número 2.
Eu, tá bom, mas o que eu faço com isso? Não, você só grifa e separa, cargo motorista. Agora todo mundo quer aparecer com cargo carregador, você vai grifar. E eu ficava perguntando, mas por quê? Ele falou, porque todo cargo tem um salário. E a gente precisa dividir esses papéis todos aqui em categoria. Eu falei, mas tem motorista, eu falava com ele, pai, tem motorista que está com salário diferente. Ele falou, existem salários diferentes dentro da mesma categoria, dentro do mesmo cargo. Eu falei, tá. E aí ele foi me explicando, ele levava muito trabalho para casa. Eu falei, gente, eu gosto disso. Tem número, tem o cargo, tem a pessoa. Ele me explicava que cada cargo era uma pessoa ali, né? Então não era só o cargo, tinha pessoa, mas que a pessoa, o cargo que condizia ali, né? Que ditava o salário. E ele, quando trazia pesquisa salarial e estava montando tabela, ele sentava comigo e me explicava minimamente ali por que tinha que existir uma tabela salarial. E eu achava aquilo fascinante, né? Fascinante. Só que eu não comecei a minha profissão pelo RH, eu comecei por jornalismo. Eu fiz jornalismo um tempo, não me formei. E meu pai sempre deu livre acesso, a gente, livre escolha à profissão. Coitado, devia estar assim. Por dentro ele estava pensando, não vai mudar de ideia. Deixa ela. Comecei por jornalismo e aí eu falei, pai, não quero mais fazer jornalismo, não é muito a minha, eu gosto de me comunicar, mas não necessariamente vai ser a minha profissão. Ele, tá bom, o que você quer fazer? Psicologia. Aí ele pensou, tá bom, vai lá. Aí já tá mais num caminho ali. Mas porque ele tinha de intenção. Exato. E eu nunca quis, de fato, ser psicóloga clínica, eu sempre quis trabalhar em empresa porque eu via meu pai, né? Então tem toda essa influência, né? Ele estudou administração. Ele é administrador. Então, fiz psicologia, já no início ali da minha profissão, da minha formação, eu entrei em estágio de recrutamento, como toda boa psicóloga, a gente fazia muito recrutamento, agência de emprego. E num dado momento eu fui estudar fora, eu quis parar minha faculdade, acho que eu não contei isso pra vocês, acho que não, essa parte não. Eu tranquei minha faculdade, meu pai, coitado, quase perdeu todos os cabelos que ele tinha na cabeça. Mais uma, não! Eu falei, pai, eu quero estudar fora, eu quero falar inglês, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Ele falou, tá, mas e aí? Vou trancar no 7º período. Larguei um estágio em remuneração, eu já estava fazendo um estágio em remuneração. Ele estava assim, é isso, consegui. Pai, eu quero ir pra fora. Uhum. É o plano sucessório, né? Ele tava Isso, trabalhando, ele falou assim, que tava pensando lá assim, na frente. Ela vai fazer melhor do que eu preciso deixar ela fazer pelo caminho dela. Não queria deixar, não, mas foi assim, como ele guardou um dinheiro, sabe aquela coisa, eu fiz uma poupança pro meu filho, eu peguei esse dinheiro e falei, pai, a poupança é para estudar. Aí ele não tinha muito o que falar. Falei, tá bom, tranca e vai. Tranquei por 1 ano, fui, voltei. Foi pra onde? Fui para Londres. Por isso do Mind Por isso the o Pay Mind Gap. the Pay Gap, fiquei estudando em Londres, voltei, já com idioma, ótimo. E aí, quando eu voltei, eu precisava fazer estágio em algum lugar, né? Trabalhar, lógico. Ele já era... Terminar a faculdade também. Terminar a faculdade, óbvio, faltava 1 ano e meio, né? Foi o 7º, são 10 períodos ali, faltava um pouquinho mais de tempo. Tinha que voltar e ele já era sócio de uma consultoria de remuneração, que chama Rumo com H. Conheço. Você conhece a Rumo? Opa, quando eu cheguei aqui há 12, 13 anos, comecei a estudar, a Rumo era uma delas. Fica mais... É pro interior do estado? Não, fica São em BH. Paulo. Ah, BH, isso é BH. BH, é verdade. Do interior do estado é outra, viabiliza. Isso aí. Eu falo, gente, BH. eu saí da Rumo e estou na Rumo, né? Na Rumo. Agora Tomou um rumo na vida. Tomei rumo. É isso mesmo. Ele falou, então você vai trabalhar lá, vai ser estagiária nossa. E estagiária é um lugar que o pai trabalha, não é fácil, né, gente? Então, a única premissa que a gente tinha é a gente não pode ficar em projetos juntos, porque... E, eventualmente, a gente fez entrevistas de descrição de cargo juntos e a minha dificuldade era não chamá-lo de pai no meio da entrevista, né? Mas fui... Aí, ótimo, voltei para a remuneração, que era uma coisa que eu amava. Sempre gostei, né? Não à toa. Então, aprendi a fazer descrição de cargo em grandes empresas. Então, realmente, a gente atendia muitas empresas grandes em BH. Fiquei um tempo ali, quase 2 anos, fazendo estágio em remuneração, pesquisa, tabela, todo o beabá da remuneração. E aí eu entrei para uma empresa, de fato. Eu me formei, entrei na Unimed, foi meu primeiro trabalho como analista. E era analista de remuneração. Era uma Unimed específica ou Brasil? Unimed BH. BH. Unimed BH é uma Unimed muito grande, ela é bem consolidada no mercado. Entrei como analista de remuneração e fui fazer todos os planos de cargos e salários das Unimeds pequenininhas do interior. Então, João Monlevade, Itabira, Itabirito, ia eu fazer lá, entender o mercado, fazer médico, cooperado, tabela, adorando, né? Sendo feliz na minha profissão.
Mas aí vieram outras oportunidades que foram importantes para o meu currículo. Eu saí de remuneração porque fui chamada para fazer parte do ITV, que é o Instituto Tecnológico da Vale. Antes disso, eu fui também em remuneração na Fiat, que aí era um outro universo de empresa. Você sai de Unimed, vai para uma multinacional. Aí você tem que entender custo do trabalho, muito mais composto, né? Que foi uma escola também. Eu fazia parte também das pesquisas salariais do grupo. E aí veio uma oportunidade de usar o meu idioma e ir para a Vale, para trabalhar, ser o RH do Instituto Tecnológico Vale, que tinha a proposta de ser o MIT da mineração. E, de fato, hoje é. Então, a minha posição lá era contratar e desenvolver pesquisadores que eram brasileiros e estavam expatriados, a gente repatriar os pesquisadores e contratar pesquisadores austríacos, australianos, que trabalhavam com remuneração no mundo. Então, precisava ser uma pessoa que falasse o idioma em Minas. É uma super vantagem competitiva falar inglês. Mineiro não fala inglês. É mesmo? É baixo o percentual? Mas muito mais do que baixo. É quase inexistente você encontrar mineiros. Primeiro que mineiro não gosta de sair de Minas, né? Tem esse problema. Então, mineiros que tenham feito intercâmbio, ou que tenham morado fora de alguma forma, ou que tenham estudado isso com muita intenção na escola. Raro, raríssimo. Psicólogo, mais raro ainda. Então, eu encontrei um nicho de remuneração, menos ainda. Então, eu acabei, sem querer, querendo, né? Usando aí o Chaves, querido, encontrando um nicho muito bom na minha carreira, que era psicóloga, que trabalha com remuneração e fala inglês. Na época, 20 anos E mineira, que atrás, também é uma baita qualidade. não é? Vamos juntar aí no pacote. Que vem com toda a simpatia embutida. Então, na época, 20 anos atrás, isso era muito competitivo. A Vale me pescou por isso. Precisava de alguém que fosse ali morar em Ouro Preto. Eu atendi Ouro Preto e Belém, os dois institutos, e eu comecei a montar todo o instituto. Então, eram eu e mais 2 pessoas no início, e hoje tem 500 pessoas, boa parte delas eu contratei. Então, foi muito legal, foi um outro lado, assim, da minha carreira que eu não tinha vivido. Belém é um... Tem um Instituto Tecnológico em Mas Belém. é uma cidade ou uma região? É eu esqueci como é o nome. Um distrito? Não, Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. Eu achei que estava na região. Porque eu já fui num Instituto da Vale. Eu trabalhei numa indústria de ferramentas, a gente tinha um microscópio portátil e eu cheguei a visitar. E eu sei que eu fui para BH e depois de BH eu viajei para uma região serrana, fria pra caramba, assim, que tinha eu não sei se era um laboratório, alguma coisa. Deve ser Mariana, não? Ali, na região de Mariana. Você sabe que eu já não me lembro mais exato. Por isso que eu perguntei se era um distrito, porque eu não me lembro exatamente o local, o endereço, sabe? Mas não era Belém do Pará, então. Será não, eu achei que ela tava falando de micro-regiões dentro da grande BH, assim, né? Não, porque a gente ficava... Ouro Preto era a base, mas a gente ficava perto de Ouro Preto. Pode ter sido isso aí. Então, a sede não era Ouro Preto, entendeu? Exato. Era realmente uma sede bem mais tecnológica. Tinha laboratório, pesquisadores. Foi num local assim, bem interessante. Que legal. Perto de Ouro Branco, inclusive. É bem legal. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. E eu falo que a Vale é uma empresa maravilhosa, de fato, que te desenvolve. Uma empresa que tem recurso, eu falo que é diferente, né? Você trabalha eu já trabalhei em tudo quanto é tipo de empresa. Mas a Vale, de fato, te colocava num patamar de você estudar bastante, te dar muita oportunidade. E eu saí porque eu me casei e aí eu tive que ir para Manaus, né? Meu marido foi lotado em Manaus, a primeira lotação dele. E a minha condição, eu já estava ali num nível quase especialista, a minha condição era, eu vou se eu encontrar uma posição de gerência, que aí eu já queria me tornar uma líder. Ele falou, pode procurar. O que eu fiz? Entrei em contato com os meus queridos da Rumo, com a RHU-MO. Falei, Sérgio, a gente atendia muita empresa em Manaus pela Rumo. Falei, cadê o mailing? Me passa um mailing, seus conhecidos. E ele me passou generosamente. Falou, Carol, eu não vou só te passar, mas eu vou te indicar para algumas posições. Ótimo, foi assim, eu entrei na Sony. Aí saí de uma empresa brasileira para uma multinacional, numa região completamente diferente, para minha primeira liderança. Que eu falo que foi um intensivão, que ali... É um instituto lá? Não, é a Sony mesmo. É a Sony mesmo. Sony. Não tinha Vale em Manaus, tinha Vale ali em Belém, né? Então, Manaus não tinha nada da Vale, porque senão, com certeza, eu pediria uma transferência. Porque Manaus é interessante, a gente atende alguns institutos, a Samsung, a Nokia. Tem fundação. Por isso que eu perguntei, porque a Sony... Mas ali tem muita produção também. A gente tem uma base gigante de empresas dessa região. Tem, o distrito industrial ali é muito forte, né? Tinha a Zona Franca, agora não tem mais aqueles incentivos todos. Mas a Sony Brasil ficava ali, eu era responsável por fábrica e CD, centro de distribuição. Então, eu parti de ter uma estagiária para ter quase 30 pessoas no meu time, com 6 diretos. Foi
Foi muito complexo. Eu falo que foi um intensivão, porque ali eu aprendi bastante coisa de liderança. Mas foi maravilhoso, foi uma oportunidade maravilhosa. Que legal. Então, teu pai abre um caminho bem interessante. Abriu. Teu pai, ele tá aposentado? Tá aposentado, nem na Rumo ele tá mais, porque ele ficou os últimos anos. Ele já era aposentado quando ele entrou para a sociedade da Rumo. Ficou um tempão trabalhando, trabalhou até quase 70, se eu não me engano. Meu pai tem hoje 76. E aposentou. Falou, quando eu tive os gêmeos e mudei para BH e tive os gêmeos, ele falou: minha profissão agora é vô. Então agora eu sou vô. E ele fazia isso, me levava na natação, levava no tênis, levava Agora na é escola. salário emocional só. Salário emocional. Eu falo que deve ser o mais gostoso, né? Eu acho, né? Chegar nesse e falar: pai, meu plano de vida ainda é o seu, tá? Ainda é ser você um dia. Você sabe quando eu entrei, eu não sei se a Rumo, 1990, a fundação, a carreira é 1994. Eu acho que a Rumo era um pouquinho mais velha que a gente tá com 31 agora. Era alguma coisa assim. Mas você ouviu falar da carreira nessa época? A gente no mercado? Ou tinha era muito localizada a concorrência ainda, muito né? regional. Muito regional. Assim, a gente tinha alguns contratos nacionais, mas era muito ali região. E tem muita mineração em Minas. A gente atendia Anglo Gold muito forte, assim. Conheço. Anos muito longos, assim, atendendo Anglo Gold. Usiminas, depois trabalhei na Usiminas, mas eu cheguei a fazer plano de cargos para Usiminas na Rumo. Então, pegava ali as regiões, as empresas mais locais, que eram enormes também, siderurgia, mineração, mas muito localizado, né? Que legal. Pô, uma caminhada e tanto, assim. Tá, teu pai, então, é esse cara, abriu o caminho. Quem mais que te inspirou na caminhada? Eu tive bons gestores, assim, que me ensinaram muito sobre gestão de pessoas. Hoje eu sou uma gestora que eu dou muita autonomia, muita mesmo, assim, acompanho, mas eu confio muito nas pessoas que trabalham em mim. Eu não sou de microgerenciar, de acompanhar. E eu acho que elas retroalimentam isso e tem uma lealdade, né, com o trabalho, um compromisso com o trabalho. E eu aprendi isso com líderes que eu tive, que foram assim. Então, nunca tive um líder aquele chato, sabe, controlado. Eu tive sorte, sabe? Eu tive líderes muito bons, muito mentores mesmo. E eu peguei um pouquinho de cada um ali. Do que é bom. A gente aprende também com o que não é bom, né? Então, peguei um pouquinho do que cada um me proporcionou de aprendizado e fui construindo o que eu sou hoje, assim, como líder. Você usa material da Solids lá para fazer perfil? Uso. Executora, comunicadora, você, assim? Eu sou influenciadora. Que é o comunicador. É o comunicador, que eu penso muito no MBTI também, né? Comunicadora, executora. Mas é comunicadora, executora ou executora, comunicadora? Comunicadora, executora. O meu perfil ele é mais presente a comunicação do que a execução. Hoje, né? Talvez tenha sido o contrário. No passado, que a gente vai mudando. O meu também já inverteu já. Mas é um jornalista aqui também. Mas é o meu caso. É porque eu não podia nada com números, com sangue, sobraram poucas opções. Foi por exclusão. Exatamente. Ou seja, foi por competência, foi por exclusão. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, então atração e sucessão a gente passa por aqui. Cultura organizacional. Como é esse negócio? E agora eu vou começar com uma brincadeira desse ponto, mas depois você me fala desse desafio direto. Eu vejo empresas manobrando pra caramba nesse ponto, mas principalmente de cima para baixo, muitas vezes quando elas querem fazer viradas e algumas abruptas. Pô, bota um CEO aqui que esse cara é mais essa característica do que essa. Passa 4, 5 anos, agora vira esse negócio, porque... Quase como uma resposta pro mercado, coisas assim. Tem muito, a resposta pro mercado existe, né? Pra caramba isso, né? Como vocês trabalham esse tema, como vocês adaptam e o quanto você enxerga dessa cultura de mercado de uma forma geral, que é esse exemplo que eu tô te dando, e lá dentro como é que vocês fazem? Cultura, eu falo que parece que é uma coisa fácil e gostosa, e ela é muito gostosa, mas ela é muito complexa também, né? Não é tão fácil assim como parece. Principalmente em empresas grandes, que dispersão geográfica é imensa, como a Rumo, né? Então, no ano passado, a gente fez uma ação que deu muito certo, que foi ir para as pontas, pegar toda a liderança, desde a primeira liderança, o líder mesmo, o cargo líder, colocar numa sala e fazer um workshop, um banho de loja do que é ritual, o que é comportamento, o que temos na Rumo que traduz um comportamento que a gente quer incentivar, o que a gente quer fortalecer, o que não é tolerável. Então, a gente fez, na verdade, uma education com eles, uma educação do que é cultura, porque eles vêm todo mundo falando do RUMO, o nosso acrônimo, né? Cada letrinha tem um significado, os nossos valores. Só que se eles não fazem uma aderência do dia a dia deles, né? Então, por que o Maquinista Elite é um programa
que faz parte de um dos nossos rituais de recompensa, que faz parte do nosso valor, que é resolvemos com eficiência e integridade. Então, a gente conseguiu fazer toda essa ligação para eles. E o mais importante não é só fazer com a liderança, mas a liderança é o ponto-chave de toda base cultural, é como eles iam cascatear isso, e a gente criou uma ação de comunicação interna. Comunicação interna é minha também. Rumo em 1 minuto, que a gente manda um áudio por semana de 1 minuto, e por WhatsApp, que a gente entendeu que a comunicação com eles é o WhatsApp, esquece o workplace, esquece rede social. A gente manda com acontecimentos da semana, que vão desde estratégia até alguma coisa local, e eles podem compartilhar e encaminhar o áudio para qualquer pessoa. Tá todo mundo com o celular na mão. Eles encaminharam para todo o time, porque não tem nada sigiloso. Eles amam o Rumo em 1 minuto. E é 1 minuto mesmo. 1 minuto. É fazer em 1 minuto. Em 1 minuto. Gente, tem que ser rápido. Aqui, porque ele tem que ser fácil. Não dá pra ser igual aquele. Esse medicamento é contraindicado com outras vezes. Não pode... então tá bom. Não. E é um áudio que, se você escutar num e-mail, ainda você entende. Você ainda entende. Então, a gente fez esse piloto ano passado. Isso é legal. E foi muito bom, muito bom. Aí sim as pessoas estão conseguindo entender o que está acontecendo na companhia. Então, isso foi um gol de placa. Um outro foi TV corporativa. A gente não tinha TV nas localidades. Então, na TV passa ali, né, de forma organizada, coisas que acontecem na Rumo como institucional, coisas que acontecem na sua localidade, coisas que acontecem na sua região mesmo, na região e localidade. Então, aniversariantes do dia da sua região passa na televisão. Você não está vendo o aniversariante da Faria Lima. Porque é o que interessa para aquele público, né? Exato. Então, a gente fez uma construção de comunicação muito voltada para a operação. Aí, sim, as pessoas começam a falar sobre cultura, entender por que aquele comportamento, por que tem um ritual de lives de 3 em 3 meses com o CEO, por que a gente faz isso. Então, eu falo que a gente só consegue se conectar quando a gente entende os porquês, né? Quando a gente entende os motivos por trás das coisas. E a gente conseguiu começar a fazer isso ano que vem. Esse ano a gente chama de caravanas de cultura. Então, a gente sai com caravana de novo, meu time de cultura sempre com os líderes ali, né, do comitê de cultura que a gente está formando agora. Cada líder, que não é de gente, é líder, né, de várias áreas, vai ser responsável por estar em alguma localidade junto com a caravana e falar de cultura, falar de negócio. Você sabe que você está falando isso e eu fico pensando, a gente tinha um produto de comunicação para remuneração, agora a gente está em reformulação para ele, né, então... estamos momentaneamente com esse produto pausado, mas eram coisas que você fala que eu consigo pensar na dor que é, às vezes, você falar de um tema tão complexo quanto remuneração, se você fizer um básico bem feito de você trazer algo, sabe assim, que acontece em outra área. Então, o quanto que a gente tem que estar desperto também para as coisas que as áreas estão fazendo e que estão dando certo, para a gente poder aplicar em temas que a gente considera tabus, ou que, não, ninguém vai entender. Poxa, vamos... deixar palatável, sabe? E a gente... que eu me lembrei também de uma história que tem a ver um pouquinho com uma pessoa muito querida que trabalha na Rumo, que a gente conhece, a Gersina. Gersina, que tá trabalhando lá comigo, maravilhosa. Um beijo pra Gersina. A Gersina é uma querida, a gente considero já assim, né? A gente se encontra às vezes aqui, ela mora em Indaiatuba também, né? Então a gente se encontra às vezes nos rolês da vida aí. E aí a gente fez um projeto muito legal numa outra experiência que ela teve de comunicação para liderança, sobre comunicação para liderança e para colaboradores, aplicando pilares de comunicação, de desenvolvimento em remuneração. Então, assim, você explicar conceitos simples, trazer as histórias das pessoas para perto. Isso que você falou dos aniversários que passam tal da região. Quando você vai falar de remuneração, pega quais são os exemplos que você acha que vão ser mais adaptáveis a quem vai consumir aquele conteúdo. Porque às vezes a gente pensa, vamos pôr fictício, porque remuneração não pode falar, não posso abrir o nome a nomenclatura do cargo, o salário, não sei o quê. Pega um exemplo, põe um exemplo lá, sabe, assim, desmistifica isso aos poucos. Não vamos pensar assim, vamos abrir as faixas, os salários. Pega um exemplo que é real, deixa as pessoas se identificarem com aquilo, olhar aquele exemplo de carreira e falar, mas eu conheço a pessoa que é essa coordenadora, o próximo passo dela. Mas aí vai gerar um burburinho, porque... Calma, vamos testar, vamos... e no fim as pessoas querem saber de pessoas e elas se conectam com as histórias que são verdadeiras, né? Exatamente. Enfim, me lembrou muito, aí eu pensei na Gersina, aí eu pensei na... Enfim, foi por aí que minha cabeça foi, mas eu acho que comunicação e desenvolvimento tem... a gente às vezes tenta teorizar algumas coisas que são essenciais do ser humano, de coisas que a gente precisa só pensar assim, o óbvio precisa ser dito, coisas assim, né? E reforçado.
e exemplos práticos básicos que a gente muitas vezes deixa passar batido, né? A Gersina fez uma coisa muito legal lá na Rumo, que um dia, se vocês tiverem oportunidade, conversem com ela. Assim que ela entrou, a gente estava na janela de ILP, Incentivo de Longo Prazo. Olha o que tá na minha tela aqui agora. Ia falar exato... Sumiu? Calma aí. Não, agora sumiu. Aqui. Agora abriu aqui a sua compra na Amazon. O tickerzinho, né? Eu ia falar disso aqui contigo. Vai, continue. Achei que ia pegar na câmera. E uma queixa da liderança era o pouco conhecimento em relação à remuneração, como que a gente faz a gestão e etc. Ela fez lives, né? Ela fez algumas reuniões com a alta liderança, com quem é contemplado pelo ILP, e abriu tudo, como a gente calcula, como que você faz acompanhamento da ação, quanto que vale o vesting, etc. Todo mundo amou. Eu falo, gente, a gente só precisa conversar com as pessoas sobre o assunto. A gente trouxe a Clabin um dia, ILP para todos, eles fizeram isso lá, né? A Gersina tá nesse projeto também, carrega as coisas. Que legal carregar essas coisas, legal, né? Muito legal. legal. Gersina, aí, ó. Acho que a gente já fez algum episódio com ela. Eu vou intimar a Gersina aqui agora. Pode deixar que eu faça o reforço. Pronto. É isso aí. Então ela vai ver teu episódio abrindo a temporada e falar, Gersina, agora você tá aqui do lado. Essa comunicação de LP na Rumo. É. Gersina, anota aí, vamos ver a agenda. Tá, mas um benchmark. O LP, você tá no programa de LP? Sim. Que legal, tá. Mas não é LP para todos ainda. Todos conhecem, mas ainda é um programa voltado para os executivos. Até que nível tem acesso a LP lá? Sim, gerentes executivos acima, quase todos. Gerentes, dependendo do ciclo de avaliação, alguns. Mas, como regra, gerentes executivos acima. Que legal, que legal. Deixa eu perguntar, qual é a população blue collar de vocês? E você tem uma divisão, você sabe em percentual? Sim, sei, Bom, é porque é assim, né? Os operacionais, vamos falar, os operacionais. a gente tem, vamos lá, falando de Sistema Norte, talvez 3.000 pessoas sejam operacional. Qual é o total de pessoas? Sistema Norte, 4.000. 4.000. Então 3.000 pessoas operacional, 1.000 white collar. Na Malha Sul deve ficar nessa mesma proporção. Lá também tem mais umas 5.000 pessoas. Então, Malha Sul e Sistema Norte, a gente totaliza 9.000 pessoas. Deve ter umas 1.500 pessoas que são white collar, o resto tudo blue collar. Que legal, é uma população bem grande. Então, Muito Rumo grande. em um minuto, por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente olha pro formato de escolher, é muito fácil de chegar na ponta, né? E você precisa disso. Quem é que grava esses áudios aí? Meu time de comunicação interna. E como Cada que vocês dia fazem? é uma é a Carol, outro dia é a Cibele. E elas vão alternando até para entender quem que consegue falar numa velocidade ok Entendi. e passar todo o recado. Então, Tá. cada dia a gente testa uma. Legal. Então, é diário, o Rumo em um minuto? Não, ele é uma vez por semana. Ah, é Na uma vez por sexta-feira solta e a gente fala dos highlights da semana. Highlights. A gente vai testar fazer mais de uma, porque as pessoas estão pedindo, assim, E manda esse- mais Rumo em um minuto. E esse tem a customização por público ou não? Só ele é liderança, mas eles podem cascatear para quem eles Tá. quiserem. Então, a gente manda direto para toda a liderança. Entendi. Legal. Líder é assim. Então, todo mundo recebe e pode encaminhar à vontade. Uhum. E é isso que eles fazem, né? E não concorre com a plataforma também? né? Não, Porque todo mundo a tá gente no tem WhatsApp. portal, a gente tem TV corporativa agora, tem outros canais, né? Mas não concorre. E talvez o que eles mais acessem seja esse, porque às vezes está lá no trecho, o maquinista não pode pegar o telefone, né? De forma nenhuma. Sim. Mas quando ele desce do trem, ele escuta, ele sabe o que está acontecendo. Ele não está, às vezes, em um local que vai ter uma TV para ele assistir, ele não vai ler o Rumo News, porque ele não tem computador. Então, quais são os canais, quais são os públicos? A gente falou, é o WhatsApp. Mas foi conversando com eles. O que vocês mais... o WhatsApp. A gente funciona por WhatsApp. Então, se a gente não tivesse feito a nossa caravana de cultura, talvez a gente nunca soubesse. Né? O líder ia falar, mas às vezes não ia chegar onde a gente precisava. Então, foi muito interessante. A gente tem que ir para a ponta, não tem jeito. E você tem um DNA de BP também, né? Você teve uma passagem com isso. Sim. Já fui gerente BP, então eu sei o que elas sofrem também, o que elas... cara no gol ali não é fácil, não. Você tem que ter resposta, ou então, pelo menos, ter um prazo muito curto para responder. Ô, Carol, quanto tempo você tá na Rumo mesmo? 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Porque você fala como quem já tá na Rumo, sei lá, 20 anos, 30 anos. Assim. Mas eu gosto. Como que você vê essa construção desse entendimento de negócio para quem tá no RH? Quais são as dicas ou os passos que você dá para poder falar tão bem, assim, sabe? Entender coisas que não necessariamente têm a ver com aquilo que eu faço no meu dia a dia, mas eu preciso entender e saber não só por questões de cultura, mas porque se eu trabalho para esse negócio prosperar e dar certo, eu preciso entender o tamanho da malha, o tamanho do... Eu sei que isso, de certa forma, esbarra até no seu papel, no seu chapéu, né? Como executiva e tal, mas, no geral, na sua experiência,
entender do negócio, o quanto que isso contribui para que a gente consiga cumprir o nosso papel e fazer um trabalho bem feito. Não, contribui 150%. Mas muito. Se você não entende o negócio... Eu falo, a pessoa que trabalha na área de gente, ela não tem que entender só de gente, muito pelo contrário. Ela tem que entender de negócio para conseguir casar as pessoas com o negócio, né? O nosso papel é esse. Como que a gente faz as pessoas trabalharem melhor dentro de um contexto de negócio X com uma cultura Y. Então, é bem isso. E o BP, o BP eu nem vou falar, né? O BP é necessidade primária entender o negócio. Mas tem gente do corporativo, e a gente tem isso dentro de todas as empresas, tá? Aí eu estou falando não só do RH, do financeiro, do comercial, que não faz ideia de quantos vagões é uma locomotiva. Não tem ideia de quanto de aço a siderurgia faz. Trabalha dentro... Então, assim, é o mínimo, gente. Você está trabalhando para fazer alguma coisa dar muito certo ali, né? Para aumentar a receita, para gerar mais lucro, para dar mais emprego, para crescer na sua carreira, inclusive. Então, você precisa entender como o seu negócio está posicionado no mercado, se ele é capital aberto, se ele não é capital aberto, por que não é, quanto que vale a ação. Você tem que estar muito atento a isso, né? E não pode ser só o auto-executivo, não pode ser só o líder, tem que ser o analista, o especialista. Então, eu falo que talvez isso seja um grande fator de crescimento de carreira quando você começa a entender que o seu papel ali ele é muito maior do que o que você está fazendo, né? Por que você faz aquilo? O que impacta? Como que a sua empresa está posicionada? Eu falo que quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu sempre leio o balanço, o relatório de sustentabilidade, de responsabilidade social e o balanço da empresa antes da entrevista. Porque primeiro eu quero saber se eu quero fazer a entrevista. Eu não sei. Se eu quero estar naquele lugar. Né? Exatamente, eu não sei. Eu vejo como é que é traço cultural, eu entro, eu vejo valores, etc. Mas eu vejo como as pessoas avaliam no Glassdoor. Eu vejo como que essa pessoa está posicionada no mercado, o que saiu de notícia. O relatório de sustentabilidade, eu falo que ele é riquíssimo. Uma pessoa quer sair bem na entrevista, e eu tenho um curso, né, sobre isso. As múltiplas carreiras aí, as rede, múltiplas carreiras, né? Eu falo que o básico é você ler o relatório de sustentabilidade que está publicado. Ele está público. Então, como não é se só você não LinkedIn. quiser ler, baixa o relatório, joga põe no GPT, faz um resumo, ou então pega pelo menos a parte importante para a sua entrevista. Não precisa ler tudo, você não precisa entender o balanço do início ao fim, mas... Fica uma dica aí do Notebook LM, joga lá e pede para ele fazer um podcast para você. Aí, olha. Tem inteligência artificial que faz podcast que de legal, arquivos. Você não precisa nem ler. Exatamente, você pode botar aí para academia, você lava uma louça. Então, eu tenho escutado tanto podcast no meu trajeto agora em Datuba, São Paulo, eu boto e daqui a pouco tem... Que bom, né, que existe podcast, gente. Meu Deus, isso foi uma revolução. Então, é isso. Você tem que entender do negócio minimamente. Como é que você topa trabalhar numa empresa que você não sabe o que faz, como faz, se está bem, se não está saudável, se não está saudável. Impacta em quê, né? Então, eu acho muito estranho, mas ainda é muito comum. É muito comum as pessoas não conhecerem ou não se conectarem com o negócio da empresa. Errar, você faz 3 perguntas, na terceira já não sabe mais responder. É engraçado que a gente faz isso pra achar namorado, namorada e não faz pra achar emprego, né? Não é? Quem que não está ok ali antes do primeiro contra a cabeça também. da Fernanda, Talvez você tá enviesada, não, você stalkeava, mas não sei se todo mundo, eu acho né? que tem, o próprio Tinder ali tem umas informações básicas, né? Tem? Do investimento. Ué. Essa parte eu não consigo contribuir. Tá? Eu também em minha defesa, ficou vermelho, agora eu falei... Em minha defesa, é pro meu TCC. Essa é velha, né? Mas é pro meu TCC. Mas é engraçado, né, que a gente faz isso em muitos aspectos, né? Vou comprar um air fryer, sei lá, você vai ler review, vai ler não sei o quê. Você vai no YouTube. E às vezes uma das decisões mais importantes da nossa vida, né, a gente não faz essa... Acha que entender do negócio é um passo pra, depois que eu sentei na cadeira, agora eu vou entender do negócio. Não, imagina. É o contrário, né? Entenda do negócio e sente na próxima cadeira. É isso. Mas você sabe que existe uma deficiência de uma forma... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu posso falar porque eu acho que nesse caso vai cair bem. As pessoas não gostam de investir energia fazendo correlações ou aprendendo sobre alguma coisa. O natural. Eu não estou dizendo que é para ser assim. Não Aí é você regra. tem uma coisa que você tem que exercitar no cérebro e fazer exatamente o contrário. A gente fala muito com a Melissa aqui, esse lado de ciência comportamental mesmo. E ela é neurocientista, gosta de trabalhar esse tema, e ela disse, cara, acredita que um pouco mais de 80% da população não consegue fazer correlação? Ou seja, se nós lermos um texto agora de um sociólogo, um filósofo específico e falar assim, vamos fazer uma correlação com a vida, o que está acontecendo na sociedade? O cara fala, não consigo fazer essa parada. E a pessoa trava nisso, não passa, ela não dá o próximo passo. Então, quando você pega um relatório de sustentabilidade, você pega um relatório
de um ano fiscal da companhia, por exemplo, uma companhia que tem capital aberto, a gente quer entender o que ela está fazendo, para onde ela quer ir. É muito difícil para alguém fazer isso. Né? Você fala, cara, e veja, você lá atrás olhou, se eu falar inglês nessa região, não só isso, eu o vou seu conseguir, pai, tá vendo? Existe uma correlação. O seu pai dizia assim, aqui é um cargo, mas tem uma pessoa, os salários são de... Ele foi te ensinando a conectar aquela informação que estava na sua frente com coisas que não estavam escritas no papel. Que não eram óbvias. Que não eram né? óbvias. Né? Então a gente vive num mundo em que o óbvio precisa ser dito, só que de fato precisa ser dito porque a gente quer chegar no resultado. Então, cara, aí eu gosto muito do que você estava dizendo aqui da frase, que é assim, vamos fortalecer a fortaleza e vamos direto ao ponto. A empresa quer fazer resultado, ela quer fazer logo. Mas de fato, uma mente em que a gente exercita lê esse negócio aqui. As correlações não são óbvias. E agora, se você conseguir fazer algumas delas, seu cérebro dá aquela expandida. Ele não volta mais pro mesmo tamanho. Vamos pra próxima. Pum, 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 pum. E aí vai aumentando. Muito difícil. Eu quero até te ouvir, futuro do trabalho e conectando a isso que nós estamos dizendo, porque se de fato a gente vê uma população, eu falo muito isso com o meu menino, muito gamificada, que lê muito pouco, que não tem condição de fazer muitas correlações, esse cara vai cair no mercado de trabalho. Ele vai sentar lá para bater um papo contigo e você vai dizer, cara, como é que eu boto esse cara para dentro da minha empresa? Ou mais, eu vou colocar e eu preciso deixar ele no ponto que eu preciso. Isso é qualquer um Quanto agora. Tempo, né? Quanto tempo? Não, e você pensar até o que saiu recentemente, que a Netflix está adaptando os roteiros para as pessoas, porque eles sabem já que você não vai ficar 1 hora, 40 minutos que seja assistindo um episódio de série sem pegar no celular. Então eles estão adaptando os roteiros para que a própria trama possa trazer a mesma informação várias vezes, porque eles sabem que a sua atenção está concorrida. Então, que loucura, em algum momento você pegou o celular para olhar e você perdeu alguma coisa que você não voltou para assistir de novo. Porque você não sabe nem o que você perdeu. Mas a própria trama, para manter você engajado com aquilo, porque se você não entende, você também perde interesse, né? Para manter você engajado, faz com que o texto, o roteiro, traga a mesma informação várias vezes para garantir que você entendeu aquilo e que você não perdeu porque olhou no celular ou, sei lá, teve qualquer outra distração. O quanto que o futuro do trabalho, pensando em futuro de produção de conteúdo, sei lá, de novo, né, as correlações que a gente está fazendo, o quanto que isso impacta, né? E como que a gente vai captar a atenção e formar as pessoas nesse ambiente, né? Porque dentro da empresa tinha aquela questão, né? Vamos colocar em sala de aula. Não é sala de aula mais. Não é? O executivo não vai entrar numa sala de aula para se desenvolver hoje em dia na empresa. Então, como que você alia questões práticas com negócio, com um pouco de teoria? Como que você faz uma academia de liderança muito mais modulada, com o que aquela pessoa precisa? Você vai saber exatamente o que cada perfil da empresa precisa. Então, como que ele constrói a própria trilha? Ele mesmo vai selecionando ali o que acabou de sair no PDI dele, você deixa ali um pool de cursos e treinamentos e livros e podcasts para ele escolher, e ele monta o PDI dele da forma que ele achar melhor. Então, como que a gente vai construir isso para dentro das empresas também, né? A educação toda vai mudar. Completamente, né? Eu estive na Link como professora, acabei tendo a oportunidade de me tornar sócia. A Link tem uma grade completamente diferente. Primeiro que eles formam empreendedores, né? Não formam pessoas para o mundo corporativo. Mas é people skills, é venture capital, é como você vai montar a sociedade, como você remunera dentro de uma pequena empresa. Então, é muito diferente e a gente tem que trazer isso para dentro da empresa. Não pode ser mais a educação corporativa tradicional. Ela não cola mais, né? Então, como que eu vou captar essas novas gerações e como que eu entendo a forma como eles aprendem e mudo toda uma cultura de aprendizado dentro da empresa para conseguir desenvolver essa nova geração para a posição de liderança. Ele quer ser líder? Ainda tem isso. Ele olha às vezes para a gente como líder e fala, Deus me livre dessa vida que vocês têm. Então, como que eu engajo essa pessoa para... Não, é além disso, né? Pode ser diferente também. Não vai ser a liderança que a gente tem hoje. Vai ser outro tipo de liderança que você vai aprender a fazer e você vai fazer do seu jeito. Então, a gente tem estudado muito sobre isso e como que a inteligência artificial, né, não se torna cortina de fumaça, que a gente vem falando que tem que implementar porque toda empresa está fazendo. Não, quais são os processos que, de fato, a gente consegue eficiência colocando inteligência artificial e o que essas pessoas vão fazer com o tempo que vai sobrar, o que elas vão aprender. Porque não necessariamente você vai só trazer eficiência e terminar com atividades, com trabalhos, com empregos. Você pode usar a competência daquela pessoa para ela aprender uma outra coisa e desenvolver uma outra coisa dentro da empresa. Então, tem um pouco disso, né? Eu escuto muito podcast, eu adoro o Walter Longo, ele tem sido um super nome para mim aí na minha construção dessa nova jornada. E ele fala, as empresas vão ficar mais humanas porque elas vão ter tempo de serem humanas, né? Então, você vai liberar um tempo ali de coisas que você fazia,
Mas o que você faz com esse tempo? Se você, de fato, não souber se relacionar, não souber entender, ter empatia, se você não aprendeu isso, você não vai fazer nada com esse tempo. Você vai fazer uma outra coisa que talvez seja desnecessária também. Né? Então, vem muito disso. O que a gente faz com o tempo que a gente vai ter livre e como que a gente aprende outras coisas com esse tempo que vai estar livre, né? E aí veio uma questão do etarismo, que eu acho muito importante falar. Abriu uma temporada com um episódio sobre isso. Etarismo. O etarismo será muito mais importante, né? Porque a inteligência artificial, ela precisa que você tenha repertório para saber conduzi-la, inclusive. Então, quem tem repertório, quem tem bagagem, quem tem experiência, a gente tem que incentivar que os jovens leiam muito mais, aprendam muito mais a buscar conhecimento, não só joguem no ChatGPT, e que é maravilhoso o ChatGPT, tá, gente? Eu sou mega a favor, eu uso, eu acho lindo, só que você precisa criar um bom prompt, né? Para criar um bom prompt, você precisa de repertório. Aí ele até fala, o Walter Long fala, um bom vocabulário faz toda a diferença, que se você julgar uma palavra que não significa aquilo, vai trazer uma pesquisa completamente distorcida. Então, como que as pessoas mais maduras, com mais bagagem, com mais repertório, têm uma super oportunidade agora no mercado, né? Então, como que a gente utiliza isso também, extrai isso das pessoas, esse repertório, para conseguir trazer mais tecnologia, trazer mais eficiência para os processos que a gente tem. E a Link que você falou é a Link School of Business. É essa mesmo. E eu tava aqui dando uma olhada no site, eles têm um programa de pre-college muito legal. Tem. Que é aquilo que era o sonho, né, de todo, acho que todo mundo, nós três aqui já sonhamos quando estávamos no ensino médio, de testar, né, de conhecer, de ouvir o que é estar numa empresa, o que é empreender, no caso aqui, então falar sobre liderança. Tem até aula de pitch, para você preparar um pitch e tal. É uma semana, uma imersão muito legal, assim. Então, para alunos do nono ao primeiro ano e do segundo e terceiro ano de ensino médio, né? Muito legal. Tava fuçando aqui e isso me chama muita atenção. Mas Link School of Business, vale a pena dar uma olhadinha lá e conhecer, né? Vale, é bem bacana. Eu sempre falava nas aulas que eu dava, falei, gente, quem me dera, na minha época, ter tido uma Link na minha vida, porque você aprende coisas ali que às vezes você vai aprender com 15 anos de carreira. Você está aprendendo dentro de sala de aula muito cedo, né? Mas é porque o foco é negócio, é empreendedorismo, é diferente. Mas eu acho que a educação tradicional precisa ter um pouco disso. Mas um pouco não, muito, né? A gente aprende coisas que a gente não usa e a gente não aprende coisas importantíssimas. Gestão de conflito, oratória, apresentação executiva, como ter um pitch em 5 minutos, aprovar uma ideia, people skills. Por que é importante, né, desenvolver as competências de gestão, liderança. Então, eu falo que a gente deixa muita coisa na mesa na educação formal, tradicional, e é uma pena, né? Por que a gente não muda essa grade? E o que você acha que ficou na mesa e te motivou para você montar, para você abrir o seu LinkedIn e você ter 142, seu LinkedIn não, seu Instagram, 142 mil pessoas te ouvindo para ensinar, para aprender sobre o quê? O que você acha que faltou que você consegue oferecer para essas pessoas? Bom, aí é uma história que vem lá da minha licença maternidade. Eu estava de licença maternidade dos gêmeos e eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, adoro trabalhar. Eu falei, mas não dá para ser uma licença assim, né, sem fazer nada. E veio pandemia. Então eu falei, vou gravar um curso, vou ensinar as pessoas. Por quê? Não começou assim. Começou a minha licença e começou assim, vou fazer uma campanha voluntária para avaliar currículos. Aí eu falei no meu Instagram, me manda currículo, se você quiser mandar currículo para eu avaliar, eu vou te retornar com ele montado, melhorado. E eu recebi mais de 500 currículos. Nossa. Caramba. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu cumpri. Eu entreguei até o último. Que maratona. Foi, maratona. E aí eu desenvolvi Você tava lá um tranquila, sistema. só deixa eu arrumar uma dor de cabeça. Tranquila, com 3 crianças, né? Pô. O descanso foram os 500 currículos. Exatamente. O descanso era os 500. Exatamente. Bruno começou a me ajudar também, falou, me fala aqui que a gente faz uma divisão, eu divido em blocos de profissões para você ter mais facilidade. Gente, meu Deus, vocês são um Excel ambulante. Pois é. Aí a gente fez, e eu entreguei até o último, porque eu pensei assim, meu Deus, pandemia, as pessoas estão perdendo o emprego, eu tenho um conhecimento, eu preciso ensinar as pessoas, minimamente, a conseguir um novo emprego. Foi por aí que começou. Falei, e se eu gravar um curso? E aí eu fazia 2 lives por semana no Instagram. Na primeira live eu recebia perguntinhas e respondia todas. Na live de quarta-feira eu falava sobre um tema. Então, como se comportar em entrevista, como montar seu LinkedIn, como responder tal pergunta. E eu fui fazendo isso, o Bruno falou, vamos gravar um curso. As pessoas estão querendo. As lives já tinham mais de 1.000 pessoas, muita gente. Legal. E eu tinha pouca gente, né? Meu perfil era muito pequeno ainda. Eu falei, vamos gravar um curso. Vamos entender Hotmart, lançamento, etc. Viramos uma mini empresa lá em casa. Gravei um curso todinho, desde como você monta o seu currículo, até como você responde as perguntas mais capciosas da entrevista. E abri para vender. E tenho aí meus alunos até hoje.
A Elisa acho que não pra chegou. vender, já fez os meus milhões, ganhei o troféu do Não, Hotmart. Todas as plaquinhas da não Hotmart. sou black, platinum, nada disso, porque chegou num momento que eu tive que voltar, né? A licença tem limite, né? Então, eu tive que me dedicar novamente ao corporativo e a gente não conseguiu mais. Foi uma decisão que eu tinha que fazer mesmo. Continuo. Mas o curso ainda existe. Ele existe, mas ele está fechado. Eu não tá. abro mais, porque eu não tenho mesmo nenhuma condição de atender. Os alunos, tudo. E eu gostava de conversar com a pessoa, entender. Porque os primeiros, eu falo que os primeiros são sempre privilegiados, né? Eu fazia mentoria em grupo, eu fazia muito além do que eu cobrava, né? Do que eu vendia, assim. Eu queria acompanhar, e eu acompanho elas até hoje, as primeiras aí. Estão todas bem, graças a Deus. Mas foi uma competência adquirida que eu não tinha antes, assim, meu Deus, ensinar. Aí foi assim que a Link me encontrou, porque eu virei empreendedora, então abriu outros caminhos para mim. Muito interessantes e eu falo que eu consegui passar um pouquinho de tudo que eu aprendi na minha carreira para as pessoas e que é um conhecimento que não é fácil se comportar em entrevista. Eu entrevistei, sei lá, quantos milhões de pessoas na minha vida, entrevisto até hoje. E as pessoas cometem os mesmos erros, eu ficava impressionada. Eu falava, gente, não pode, eu tenho que ensinar essas pessoas o máximo que eu puder ensinar. O mínimo que elas têm que ter para uma entrevista de emprego, eu vou ensinar. Então, isso foi crescendo quando eu vi. Qual o seu maior defeito? Meu maior defeito? Essa pergunta é boa, né? Você quer ouvir mesmo? Não, eu já sei. Não precisa. Eu já te conheço, né? Já te conheço. Perfeccionismo, aquela vez. Não, Respondam perfeccionismo. Ansiedade, perfeccionismo. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus. E eu falava, vamos sair desse clichê. Porque se for isso, até a construção bonita disso, nós vamos fazer. Não vamos falar essas palavras assim, não. Mas vamos responder de um jeito mais adequado. Então, eu ia ensinando ali, foi bem legal. Me abriu muitas portas. Tem gente, aliás, que é especialista em trocar de empresa, né? Você vê no LinkedIn, assim, você olha pro LinkedIn do cara, assim, o cara tem 20 anos de carreira, 16 empresas. Você fala, cara, e cada empresa que ele vai, ele conta uma história magnífica, assim, está lá 2 semanas, o cara já conta a história como se ele tivesse lá 50 anos. Fala, tem gente que é especialista em passar entrevista de empresa. Exatamente, que é esse cara. Mas é que isso também, em muitos contextos, se você almeja uma posição, isso é o melhor o caminho mais rápido é esse, né? Porque às vezes você ficar dentro de uma empresa e você participar de toda a engrenagem da coisa para você chegar nessa posição, demora muito, né? Muito investimento. Tem carreiras aceleradas, mas o investimento, a construção é um pouco mais lenta do que no mercado, né? Sim. No mercado você consegue ir escalando de posição em posição muito mais rápido do que quando você tá dentro de uma empresa. Então vamos do lado contrário. Você ensina muita gente a como se posicionar. E como é que você pega as artimanhas de quem vem treinadinho pra você descobrir que é aquele cara? No primeiro minuto. A pessoa veio no script. Não, quando eu falo assim, existem pessoas preparadas que são de fato boas e existem pessoas preparadas que estão ali montando um personagem. E dá pra perceber isso. Na terceira pergunta, na quarta pergunta, você vai aprofundando. A gente, como recrutador, sabe identificar isso. Agora, as pessoas boas que se preparam, é maravilhoso, porque você tem que saber falar sim, né? Mas não é só dar a resposta, é perguntar também, é uma conversa. Eu falo que entrevista não é só uma pessoa perguntando e você respondendo. Né? É o contrário, é o candidato que escolhe a empresa, não é a empresa que escolhe o candidato. Isso é uma falácia. Eu que dou o sim final como candidato. Sim. Né? Então, como que você também tem que explorar na entrevista para saber se você quer de fato trabalhar ali, né? Então, eu ensinava muito esse posicionamento de seja uma pessoa que está entrevistando a empresa. Você é o papel principal ali. Você precisa entregar, sim, claro, uma boa entrevista, mas você precisa captar o que você quer também. Porque depois entra e fala, não era nada disso. Mas você perguntou na entrevista, você entendeu a cultura? Você entendeu qual era o desafio da posição? Então, eu ensinava as pessoas a entenderem um pouco além da entrevista, que não era só um bate-papo. É um bate-papo, é muito importante. Você tem que fazer sua venda ali, seu marketing, mas você tem obrigação de entender também como funciona aquela empresa. Então, era um pouco disso. E quando eu pego um candidato despreparado, gente, já entrevistei pessoas assim. Isso aqui dá um livro, dá outro podcast. Casos engraçados em entrevista de emprego. Eu tenho um que falou, inclusive, que o sonho dele era ser, não era sonho, a aspiração dele era ser presidente do Brasil. E eu fiz isso que você fez, eu ri. E ele não riu. Ele falou, não, eu tô falando sério. Eu falei, gente, eu já entrevistei uma pessoa louca. E eu falei, claro, e o que você tá fazendo para isso? Aí eu perguntei, né? E aí? Mas eu vou virar vereador, já movimentei o povo lá da minha região. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano e uma aspiração. Eu também acho. O cara falou que quero ser presidente. Eu olho pro cara e falo, legal. Ele tinha um plano, uma aspiração, mas ele tava procurando um emprego. Então, assim, não casava com o que eu queria de um candidato, entendeu?
Só que a gente tem essa É o reação, quanto gente. que esse emprego vai contribuir para que você Exato, consiga ser né? presidente. Então, assim, você nem se delonga muito ali, você, né, termina a entrevista e tal. Mas, assim, eu já vi de tudo em entrevista de emprego. Então, já sei identificar quando vem preparadinho, montadinho, mas que é bom. Quando vem preparadinho, montadinho, mas que eu não entendi muito bem a história. Né? Então, você vai permeando ali. Tem gente muito boa em passar entrevista. E já contratei gente muito boa na entrevista que depois não. Não certo. funciona. Não né? era, Você dia a dia, né? eu ouço muito sobre os grandes CEOs, assim, os caras dizem, qual é o lance? O lance é, contratou, errou, mas seja rápido Erra nesse rápido. negócio, e porque erra. Assim, qual é a receita para acertar? Ele falou assim, cara, tenha certeza, você vai errar nesse Vai. processo. Porque tem o cara que ele montou uma história legal e ele sabe. Imagina se você fosse entrevistar o ChatGPT. O ChatGPT é um baita de um puxa-saco. No começo você fala assim, cara, para, eu nem quero. É um negócio assim que você fala, se eu fosse entrevistar o GPT, eu falo, não quero. Mas eu conheço todas as coisas do mundo. Você fala, tá, interessante. Mas se não tiver alguém pra puxar esse negócio aí, você também não vale nada, meu filho. Mas tem alguns que, de fato, às vezes também não conseguem uma performance. Eu vi uma crítica interessante de que, principalmente naquelas dinâmicas de grupo, geralmente prevalece um bom comunicador. Quando, de fato, às vezes não é isso que você deseja nesse cara. Então, você tem um cara muito técnico, habilidoso, Quanto que etc. você que você precisa. enviesa o processo seletivo para Porque às vezes privilegiar perfis. Porque geralmente a entrevista ela é muito baseada nisso. Então você tem que ter um cuidado para entender. Cara, os caras que vão sentar aqui agora falam mal pra caramba. Não gostam de se comunicar. Então não é por ali que nós vamos identificar, né? Então é de fato uma arte conseguir É um quebra-cabeça, fazer. né? Porque às vezes você está procurando o oposto do comunicador. E ele está achando que ele está arrasando e ele perdeu a vaga. Não é isso que você quer. Né? Então você tem que ter muito bem delimitado o perfil, a cultura, o que o gestor daquela posição está procurando naquele momento, que às vezes ele já tem um comunicador no time, ele não pode colocar dois, porque vai dar uma gestão de conflito ali grande. Então, é muito momento. Eu falo que ninguém precisa sair doído de um processo seletivo, porque não é sobre você. É sobre o que a empresa precisa naquele momento, o que o gestor precisa naquele momento. Então, não foi a sua oportunidade, não era para ser mesmo. Então, mas você tem que fazer o seu melhor, né? Eu falo, você tem que estar preparado e etc. Mas não é sobre você, é sobre o que a empresa precisa, né? Então, Sim. Que tipo de pergunta você gosta de fazer assim, que você pega o cara na curva, assim? o que ele fez que foi um grande destaque na carreira dele, e aí eu falo da carreira, não falo nem da empresa, e o que ficou até hoje para a empresa desse destaque. Como que a empresa está com isso até hoje. O pulo do gato é a segunda parte, né? Exatamente. Porque é bonito Porque falar, só né? lançar... O que ficou? Exatamente. Qual foi o legado? O que hoje ainda existe na empresa do que você fez. Então, e aí as pessoas amam também contar, que elas vão lembrando. Falam, nossa, isso eu achei que era tão simples, mas agora que você me lembrou, até hoje é assim o processo. Então, eu gosto de bater assim, papo. Ou é tipo uma história assim, não, roubaram meu computador no estacionamento do restaurante Vários, e agora na política do TI... Você não pode levar Então é um legado que eu deixei. Eu política coloquei de na patrimônio política. Influencia demais com aquele cara ali, ó. Fomos furtados no Madeiro, no Ecoparada. Você não conhece aqui? Você já ouviu falar do Ecoparada Madeiro Não. na Castelo? Castelo. Mas é um lugar legal de ir. Parece Apesar o de filme não do terem Avatar. pago. Será? Pois é. Apesar Mas de não leve terem... o notebook. Mas agora Não botaram deixa. segurança lá pra resolver essa história também. Mas parece um cenário do Tava uma Avatar, né? Assim, tem umas quando quem passar bonito. lá vai saber o que eu tô vale falando. você passear com as crianças lá, porque daí você faz uma rota legal ali. E tem tudo de bom no Madeiro num lugar só, porque tem a comida, tem o lanche, tem o café, café. tem tudo. Que Então, assim, legal, é a só gente Madeiro, adora. assim, Não leva mas... seu laptop, tá tudo certo. Tá bom. Aí qual foi? A gente parou o carro lá, tal, saímos, quando a gente voltou, os caras abrem seu carro, tiram o laptop, fecham Na verdade, a mochila, mantém tudo certinho. eles bloqueiam o alarme, né? Então, você aperta o alarme, mas o carro não Sério? tranca. Sério. Muito e profissional. foi uma... Porque eles estavam fazendo esses furtos ao longo da Castelo nessas paradas, porque geralmente hora de almoço de semana, desce a gente, roupinha de quem foi visitar a empresa, o cara falou, é ali. 5 minutos depois, nossos laptops já estavam na mão de um cara e tchau. A gente só foi descobrir quando chegou. Porque eles abrem a porque mochila. não pega a deixam mochila, nada variado, né? Nada. E eles não levam tua mochila também. É um negócio muito doido. Gente, demorado. especialista. Então tem claro. segurança agora lá, porque a gente foi recente, paramos lá Mas é isso. Um dos legados do Emerson é agora Meu na legado, política... por exemplo, a política da empresa foi, onde estava seu laptop? Tava no banco de trás. Não pode. Só que não estava escrito em lugar nenhum. Então agora todo Você mundo tem tem que placa, andar tem com história. laptop no porta-malas, né? Lembra isso aí. Se tem... Se tem placa, tem história. Ô, gente. Mas Vou mas contar essa na entrevista. Pra vocês E falar, aí, obrigado. se contar uma história dessa? Você fala, Parabéns, obrigada. que legal. Fala, mais conta tosco. outra. 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 Entendeu? Pô, muito legal. Essa foi boa mas para um assim, aquecimento, mas eu de verdade. Muito bom. Pô, é legal. Isso é interessante. Fazer esse exercício, mesmo que você não queira mudar de empresa, né? De falar assim,
que eu tô deixando no lugar que eu tô, né? Tô acordando todo dia, faz 1 ano, 2 anos. O que é que eu tô fazendo lá? Mas você sabe que um exercício legal que eu fiz no final do ano passado foi ouvir as pessoas que não são necessariamente meus pares ou que estão no meu time, mas ouvir sobre a área que eu lidero e também sobre o meu trabalho. E aí, assim, sabe aquela pergunta do Cortella que é se você não existisse, que falta faria? Mais ou menos nessa linha, assim. E foi muito legal, porque eu ouvi coisas, assim, que eu nem poderia imaginar. Muitas das coisas foram boas de ouvir, muitas foram difíceis, vou dizer a maioria, assim, difíceis, porque a gente não pergunta pras pessoas. E aí eu abri um caminho e disse assim, eu estou te perguntando, seja eu quero Seja que honesto, você... né? Porque eu tô abrindo, eu tô te dando essa abertura. Então, assim, eu quero ouvir, de fato, aquilo que você não me falaria cruzando comigo no café ou no corredor e tal, porque agora eu estou te dando abertura pra isso. E foi muito legal. E é isso, né? Você ouvir, de fato, qual que é o legado e bom e ruim, né? Porque a gente também deixa legado ruim. Ah, com certeza. E a gente, quando tá no emprego, naquela situação ainda, é a oportunidade de você reverter isso, né? Muito melhor do que você saber antes, depois que você já saiu daquele lugar, e não ter o que feedback, eu falo, fazer. Feedback é uma ação de generosidade, né? Então, a gente tem que dar quando é pedido. Quando não é pedido, também. Mas eu li do Cortella Qual é a Tua Obra. também. É lindo esse Muito livro, bom. né? Eu falo que depois você começa a entender que é muito além do trabalho, Sim. né? Você não pode ir ali, você falou, a gente está lá todos os dias. A maior parte do nosso tempo a gente está no trabalho. Não pode ser por nada ou por pouco, né? Tem que valer muito a tempo, pena. né? 8 horas. Você se considera influencer? Olha, eu achava que não, mas hoje eu considero, porque muita coisa do que eu falo as pessoas começam a fazer, ou então Ou me citar. mandam foto depois, olha, Carol, fiz igual. Você falou, você não quer voltar com as lives, eu aprendia muito. Então, acho assim, eu deixei aí uma história. Hoje eu não estou com tanto tempo mais para mexer em rede social, não, mas eu considero que sim. Eu falo que a gente deixa um bom exemplo, né? Todo mundo é influencer, né, gente? Não tem isso. Essa palavrinha que ficou estigmatizada, na verdade a gente sempre foi, né? A gente sempre teve influência, né? Sobre... Qual é do teu Alguém. pacote de recompensas, o que é aquilo que tem mais valor pra você? Nossa, que pergunta boa. Salário, uma bala. Não, pode contar outro se quiser também. Não. Não. Hoje, com certeza, é o plano de saúde. Pô, cara. Fala sério, eu tenho 4 dependentes, né? Então, e é um plano muito bom. Então, para mim, é um privilégio poder levar meus filhos no melhor atendimento de saúde que existe no estado de São Paulo, ter a melhor... Hoje, para mim, é o plano de saúde, de fato. Agora, um outro, ILP, muito bacana, bônus. Eu falo, tudo que é mérito é muito bom, né? Tudo que é você que faz é muito bom, mas o pacote inteiro é muito atrativo. Eu acho muito bom poder ter um pacote atrativo, mas hoje, de fato, eu acho que o plano de saúde é o que me pega, assim, né? Numa vulnerabilidade, num problema de saúde que talvez venha se agravar. Eu já tive com a Laura, a gente ficou internado 1 semana no Einstein. Caramba. Ela teve uma... em decorrência de uma sinusite, chama celulite orbitária. Sobe para o olho, para a vista, e dependendo da posição que está no olho, você perde sua vista. Nossa. Ela tinha 1 ano e meio. Parou de enxergar, assim? Não, ela acordou deste tamanho, a gente achando que era um terçol, uma coisa assim, uma conjuntivite, e a gente foi, não, ela nem saiu do hospital, a gente levou no Einstein, ela foi transferida para o de São Paulo, a gente morava aqui em Alphaville, e a gente ficou 1 semana internado com ela, porque a gente não tinha rede de apoio, era eu, meu marido e ela, 1 semana no hospital. E foi maravilhoso. Eu falo que talvez tenha sido o que salvou a vista dela. Então, Caramba, eu valorizo cara. muito. A gente tem doida. criança, né? Como chama? Celulite orbitária. Sinusite? Tem a pré-orbitária. Aham. Ela chama celulite. Ela é causada por uma sinusite que se agravou. E ela vai e sobe pro olho, pra vista. Eu imagino, porque quando você tem o sinusite cheio de catarro, acorda com o olho tudo inchado, às vezes tudo catarrado pelo olho, assim, né? Ela Olha que tava tipo Mike Tyson depois da luta, entendeu? Uau, E a gente assustadíssimo. E é da noite pro dia. Vai dormir, Ela quando acorda... acordou, ela já tava com o olho um pouquinho vermelho, mas no outro dia acordou fechado. Nossa. Falei, meu Deus, o que é isso? Achando que era só uma conjuntivite. A celulite não é bom em nenhum contexto. Não é? Foi nesse dia que eu aprendi. Nenhum contexto celulite Eu é bom. nem sabia que existia isso. Tá, mas olha que legal das recompensas, né? Porque
a gente faz alguns estudos para entender em que momento cabe mais isso ou aquilo. E a gente tem um estilo de pagamento que é muito padronizado, e as pessoas não são assim, certo? Não. O teu momento é diferente de um outro executivo que talvez esteja Que não numa... tem filho. Que não tenha filho. No Que pra ele mesmo o momento de Gympass é que é vida da mesma pessoa muda também. Muda. Não, exatamente. Gente, a gente muda o tempo inteiro. Eu falava que eu não queria morar em São Paulo nunca na minha vida, para cair em São Paulo. Eu falava que não queria morar em interior. Olha onde eu estou, feliz da vida. Gente, a gente muda, né? É. Que bom, né? A gente evolui, muda. Sim. Então, para o executivo, remuneração é a mesma coisa. Eu acho que o dia que a gente chegar nesse ponto de atender os públicos pelas necessidades, às vezes não é desejos, né? Mas necessidade, às vezes ele nem acha que ele tem necessidade, mas tem. Ele tem 3 filhos, 4 filhos, querido, você vai usar o plano de saúde. Acredita em mim, não opta pelo Gympass agora, não. Mas o solteiro, ele quer um PET, o plano PET. Diminui tudo que você puder no plano de saúde, me deixa com o mínimo aí. Não, tem muita gente que procura a gente para falar isso no RH. Não, eu não quero isso, não tem como eu não optar por isso, pegar esse dinheiro e colocar nesse benefício. Não, a gente ainda não consegue fazer É legal que a gente todo. entrevistou uma moça aqui, que ela trabalha numa grande empresa de bens de consumo. É que isso, como não foi uma entrevista para podcast, foi um negócio bem, eu não vou dizer o nome, mas ela falou assim, cara, eu saí de remuneração e fui para benefício porque eu queria essa mobilidade. Eu queria ter condição de fazer o máximo de customização possível. O máximo de customização possível com a cultura da minha empresa, com as condições que a gente tem e tal. Claro. Mas, de fato, eu acho que quando a gente olha para o pacote de benefícios e para os incentivos de curto prazo e longo prazo, a gente tem uma mobilidade interessante aí, que se você conseguir fazer, né, é bem... Isso é um grande diferencial. Grande diferencial. Mais grande diferencial mesmo. Isso capta, atrai, engaja muito mais do que qualquer PDI que você fizer para a pessoa, né? É muito interessante. Mas ela conseguir escolher, ou então, minimamente, montar um pacote, nossa, muito interessante. E, Carol, as suas crianças já te perguntaram o que você faz no trabalho? Já. Você trabalha com o quê? Com trem. Com trem. Eu faço uns trem. É isso que você fala pra eles? Não. 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 Eu trabalhava na VLI. Quando eu fui sair da VLI, a única pergunta que o Miguel fez, e aí eu dou graças a Deus que ainda continuei no segmento ferroviário, mas ainda é de trem a sua empresa, a preocupação né? dele é tipo... Eu falei, Miguel, ainda é de... Então ele acha que todas as empresas são de trem, entendeu? Muita empresa de trem no Brasil. Não, eu explico que eu contrato, que eu dou oportunidade de emprego, que eu desenvolvo as pessoas, que eu dou aula. Então eles acham que eu sou um monte de coisa, né? E eu falo que eu trabalho com pessoas, que eu sou psicóloga, então eu tenho que entender o perfil das pessoas. Eles entendem. Os menores menos, mas a Laura entende super, assim. Interessante. É bom ter essa visão também, uma visão ampla já, né? No fundo, você faz tudo isso porque você tem um interesse genuíno em desenvolver as pessoas, mas também o negócio produz, né? Transporta mercadorias, a gente está envolvido dentro de um negócio muito grande. E o quanto que isso tem a ver com o futuro do trabalho, né? Porque você não deu um nome, assim, você não disse assim, eu trabalho no RH. Não, você falou das suas competências, as habilidades que você aplica, e aí dá uma visão também de que você pode aplicar isso que você diz que faz em qualquer lugar, né? Exato. Estando ou não num trabalho corporativo, ou empreendendo, ou em casa. Né? Eles só sabem que eu trabalho muito. Faz muita reunião. O que sua mãe faz? Reunião? Reunião. Você tem reunião, eles acham que quando eu estou em casa eu não estou trabalhando, entendeu? Porque eu saio muito agora para trabalhar, né? São 5 dias presenciais. Então, quando eu estou em casa, eles acham que eu estou de férias. Eu falei, não, gente, eu não estou mais de férias. Acabou. Você tá morando onde aqui em Indaiatuba? Eu moro no Santa Clara. Santa Clara? Pertinho do Objetivo. Tá, sei. Santa Clara. A gente tá amando a cidade. Mas Santa Clara é um condomínio de casa térrea ou de um prédio? Não, de casa. De casa. Perto da Elisa ali? É pertinho da Elisa. Acho que a Elisa é meio que vizinha minha de condomínio. É meio que pra cima da onde era a casa da Red antes. Pra cima já sei onde é. Já sei onde é isso. É na Ângela Petrilha ali já. Já fui... Eu faço um teatro com as crianças e fui gravar lá um dia, usar aquela rua lá. É bem legal, um condomínio bem tranquilo ali. Pô, a gente tá adorando. É uma cidade muito boa, né? Muito boa. Muito melhor que Belo Horizonte. Cara, e eu gosto de Belo Horizonte, Viu? hein? Você escutou, mas BH é maravilhoso. É muito grande, pra né, visitar. Pra visitar. Pra visitar. Maravilhoso. Mas tem um trânsito pior que o de São Paulo, acredite ou não. Nossa. Muito pior. Muito pior. É muito estressante. Então, né? Das vezes que eu tive que me mover ali, foram todo em horário que era contra... Se bem que eu desci no aeroporto, era umas 7 da manhã, levei acho que 1h30, 1h40 pra chegar. Sim. Esse horário. E Confins, eu falo que pra mim, eu peguei avião, eu peguei voo toda semana durante 2 anos. É mais um pouquinho, porque na Link eu dava aula presencial. Então, uns 3 anos e meio, toda semana, eu estava na ponte aérea. Confins é muito longe. Eu me estressava com Confins, porque de Confins para BH é maior o tempo do que voando de BH para São Paulo. Então, aquilo ali, realmente, não ter um aeroporto perto, aqui do lado de Viracopos. Então,
É melhor pro muito Indaiatuba do que pro Campineiro. Viracopos é mais perto da minha casa do que de alguém que mora em Campinas. Então eu achei maravilhoso. Mas o bom de desse deslocamento, essa demora lá em BH, é que o Uber sempre é gente boa, né? A conversa sempre é muito O boa. problema é quando você é de verdade. casa, né? O duro é quando você já conhece, que você já não aguenta mais esse trem, negócio. Aí você põe e fala, eu preciso entrar numa reunião. Aí você põe o fone de fone. ouvido e... Pô, mas BH é muito, muito maneiro. Tem um clima, é gostoso, assim, né? Mas realmente, você morou lá, então você tem licença. Você sabe que eu fui tomar um café num lugar lindo? Tem até uma foto, assim, dava pra ver BH todinho. É um nome, é famoso esse bairro. É na Praça do Papa lá, deve ser. Eu não sei, mas tem um nome esse bairro. É um bairro que você fica no... É o Mangabeiras. Acho que é isso aí. Eu subi uma serrinha e tal. Tem uma foto, você vê BH todo de baixo. É a Praça do Papa, né? Onde o Papa foi e falou que Belo Horizonte. É no Mangabeiras. Nossa, isso, a história? Belo Horizonte é porque o Papa foi lá e falou, nossa, que Belo Horizonte, desse local aí que você tá falando. Puxa, que maneiro. Legal. Não, BH é lindo. Adoro BH, minha família é de lá, minhas raízes todas estão lá. Mas para trabalhar não é o melhor lugar, não tem tantas oportunidades, né, de fato. E o trânsito é muito ruim, piorou bastante, assim. Então, a gente ficava ali perto de onde a gente morava, a escola das crianças, mas eu gastava 1 hora para deixar os meninos na escola. Então, desgasta. E eu e o Bruno, a gente sempre foi muito de ver o mundo, né? Morei em Manaus, morei em Ouro Preto, morei fora, morei em São Paulo. Então, a gente gosta, a gente acha que o mundo é grande demais pra gente ficar... Então tem dias contados em Indaiatuba na vida de vocês. Agora falei, você quer sossegar. Agora não dá mais, porque a gente tem filho. Quando você tem filho, você tem que estabilizar um pouco, né? Então, escola, tudo. Exatamente. Quando era só eu e ele, a gente ia com um mochilão nas costas, tudo bem. Mas agora não. Agora a gente precisa dar uma estabilidade para eles. Você sempre quis ser executiva? Não. Eu não queria ser líder. Até um ponto na minha carreira, eu falava, Deus me livre de ser líder. Aí o Bruno virou para mim e falou assim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você estudou muito, você é dedicada. Você tem certeza que você vai querer parar aí? Ou então é isso só? Você pode muito mais. Ele é meio que meu mentor coach, sabe? A gente brinca, mas ele é mesmo. Ele me empurra para mais. Eu falei, gente, não é que ele tem razão? Eu estudei tanto, por que eu não posso, né, criar uma carreira mais produtiva, com mais prosperidade? Tá? Ele falou, vai, você é boa. Confio em você. Tem um pouco daquela síndrome da impostora, né? Será? Não, vai, se joga. Então, ele me empurrava muito para isso, assim. Ele é bem coach meu mesmo. Devo muito a ele. Devo muito a ele. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou querer ser líder, sim. Tô tranquila. Eu tô aqui com 3 meninos em casa aí. Tô tranquila, eu vou arrumar um Instagram pra ver currículo. Exato. Quer saber? Quero dar aula, sim. Cara, eu chego do trabalho, chego às 5, não tenho mais nada pra resolver. Quer saber? Eu vou arrumar uma dor de cabeça. Vou responder umas perguntinhas no Instagram, sei lá, vou ler um livro, vou pegar uma área nova, vou estudar. Dá pra dizer que são 20 anos de RH? São. 20. São. Para quem, o que você diria, assim, que é do's e don'ts? Vamos pensar assim, tipo, da área, pra quem trabalha com RH? Tipo, o que fazer e o que não fazer com a sua bagagem, sua experiência, assim. Olha, o que fazer com certeza, e parece óbvio e não é, você precisa gostar de gente mesmo. Gostar de verdade, de sentar com a pessoa, de saber dela, de se aproximar dela, entender o perfil, genuinamente. E não tem isso muito comum, tá, gente? Eu acho que as pessoas falam que gostam de gente, mas não querem sentar e perguntar como é que foi o dia da pessoa. Quer resolver o problema, quer entregar o resultado e não quer saber o que tem por trás daquela camada. Eu acho que isso é um do, gente. Pelo amor de Deus, pessoas que querem trabalhar com RH precisam gostar de pessoas. De verdade. E de resolver os problemas dessas pessoas, porque, afinal de contas, a RH resolve muito problema. O que não fazer é ignorar o fato ou negligenciar o fato de que você não precisa conhecer o negócio. Você precisa conhecer o negócio. Para ser uma pessoa estratégica em gente, você precisa, para conquistar o seu lugar na mesa, você precisa falar de EBITDA, de volume, de turnover, de etc, etc, todos os indicadores. Então, precisa. Receita, lucro, tem que entender a divisão. É isso. Eu acho que para ser um bom RH, um estratégico de verdade, você precisa conhecer minimamente o negócio da área que você atende, o negócio da empresa e gostar de pessoas. Então, não pensem em RHs que vocês não precisam ler sobre o negócio, não precisam entender um balanço, um financeiro, um econômico, um mercado, contexto de mercado econômico, político, tem que entender, sem viés, tem que entender.
É isso. Concordo absolutamente. E por fim, o que é que você veio aqui pra dizer que a gente não te perguntou? Nossa, eu acho que vocês não perguntaram, mas a gente passou por isso, que a gente pode muito mais, mas muito, não interessa se você tem 10 filhos, um filho, se você está no meio da jornada, gente, vá, se joga, dá para fazer tudo. Não existe equilibrar pratinhos, os pratos vão cair. Eu acho que isso é importante. Ah, como é que você faz para dar conta de tudo? Gente, quem me dera. Não dou, mas assim, você vai priorizando as coisas no momento. Neste momento, eu preciso focar no trabalho, neste momento é família. Saúde, óbvio que primeiro, né? É a bolinha de vidro que não pode cair. Mas assim, a gente pode muito mais e a gente acha que a gente pode muito pouco. Então, é isso, sabe? Eu sou uma prova disso, assim, dá pra fazer tudo. Até... Que legal. Obrigada, Carol. Imagina. Pode cortar isso, gente. Não, a gente deixa A até o gente silêncio rolar, porque isso faz Não, parte. nossa, tem muita mulher que me procura e fala, nossa, eu não vou conseguir ser mãe, porque eu já sou executiva. Eu falei, gente, não tem isso. Eu acho que isso, eu sou muito influenciadora por isso. As pessoas olham e falam, nossa, dá para fazer, né? Se você faz. Eu acho que foi por isso que eu montei o curso, assim, de início. Para mostrar para as mulheres que a gente pode tudo. Dá certo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um Muito prazer. obrigado, foi uma honra. Ó, até o próximo episódio. Tchau.